Eu costumava acreditar que a felicidade era uma estrutura sólida, projetada com precisão milimétrica, como os edifícios que eu desenhava todos os dias no meu escritório em São Paulo. Achava que se eu seguisse a planta baixa que a sociedade me entregou, com um casamento estável, uma filha saudável e uma carreira de sucesso, eu estaria imune a qualquer desabamento. Eu não sabia que os terremotos mais devastadores não vêm de fora, mas nascem nas falhas geológicas silenciosas que carregamos dentro do peito, esperando apenas o momento certo para engolir tudo o que construímos. Olhando para trás agora, vejo que minha vida era uma maquete perfeita, linda de se ver através do vidro, mas incapaz de suportar a ventania de uma paixão verdadeira e proibida. Se você também já sentiu que, mesmo tendo tudo, faltava algo que você nem sabia nomear, peço que se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar essa história até o fim. O que vou contar aqui não é apenas sobre traição ou desejo, é sobre como a verdade pode ser a coisa mais libertadora e, ao mesmo tempo, a mais destrutiva que existe. Talvez minha experiência sirva de alerta, ou talvez de espelho, para sentimentos que você guarda às 7 chaves. Meu nome é Lana, e naquele ano de 2018, eu tinha acabado de completar 35 anos. Eu era arquiteta sênior em um dos escritórios mais conceituados da Avenida Paulista, cercada por concreto, vidro e a pressa incessante da cidade cinza. Eu me sentia exatamente como aqueles prédios espelhados. Refletia a imagem de sucesso e competência para quem olhava de fora. Mas por dentro, havia corredores vazios e silenciosos que ninguém visitava. Eu tinha uma beleza que muitos elogiavam, mantida com disciplina, mas que eu mesma mal notava ao me olhar no espelho pela manhã. Marcos, meu marido há 10 anos, era o oposto da minha inquietude interna, pois ele era a própria definição de segurança e constância. Ele era um homem bom, do tipo que trazia flores sem motivo e que lembrava de todas as datas importantes, um pai exemplar para nossa filha e um companheiro que nunca levantou a voz para mim. Nossa vida juntos era confortável, como um sofá antigo que já tomou a forma do corpo, mas que não desperta mais aquele frio na barriga ao sentar. Eu o amava, ou pelo menos amava a paz que ele me proporcionava, acreditando sinceramente que aquilo era o máximo que o amor poderia oferecer. Nossa rotina era cronometrada. Café da manhã em família, escola da Júlia, trabalho, jantar e séries de televisão antes de dormir. Aos 9 anos, Júlia era a luz dos nossos olhos, a prova viva de que havíamos acertado em nossas escolhas, e eu me dedicava a ser a mãe perfeita que ela merecia. Eu organizava as festas de aniversário, ajudava no dever de casa e mantinha a casa impecável, desempenhando meu papel com a maestria de uma atriz veterana. Porém, havia noites em que eu olhava para Marcos dormindo ao meu lado e sentia uma angústia fina, uma sensação de que a vida estava passando e eu era apenas uma espectadora. No escritório, a dinâmica não era muito diferente, pois eu era respeitada e admirada, mas sentia que minha criatividade estava estagnada, presa em projetos repetitivos e burocráticos. Eu passava horas encarando a tela do computador, desenhando linhas retas e funcionais, enquanto minha mente desejava curvas e abismos que eu não ousava explorar. Minha mesa ficava perto da janela e eu observava a chuva cair sobre São Paulo, sentindo uma melancolia que não condizia com a mulher vitoriosa que todos viam. Eu não sabia, mas aquela insatisfação silenciosa era o solo fértil onde o caos logo criaria raízes profundas. Havia uma colega, Renata, que trabalhava na mesa ao lado e parecia vigiar cada movimento meu com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Renata estava na empresa há mais tempo que eu, mas nunca havia alcançado o mesmo destaque, e sua amargura era palpável em cada comentário passivo-agressivo que fazia sobre meus projetos. Eu tentava ignorar, focando no meu trabalho e na minha família, sem perceber que ela seria uma peça-chave na destruição que se aproximava. A inveja dela era um ruído de fundo com o qual eu tinha me acostumado, sem imaginar o perigo real que representava. Foi em uma terça-feira chuvosa de abril que o sócio majoritário do escritório convocou uma reunião de emergência para anunciar um novo grande contrato. O clima na sala de reuniões era de tensão e expectativa, com todos os arquitetos querendo uma fatia daquele projeto que prometia visibilidade nacional. Eu estava sentada à mesa, girando minha caneta entre os dedos, distraída com meus pensamentos sobre o jantar que precisava preparar. Mal sabia eu que aquela reunião não definiria apenas o rumo da minha carreira,
mas selaria o meu destino de uma forma irreversível. O chefe anunciou que faríamos uma parceria com uma consultoria externa, especializada em design sustentável para revitalizar um centro cultural histórico no centro da cidade. Ele disse que precisávamos de sangue novo, de uma visão arrojada que complementasse a nossa técnica tradicional, e por isso havia contratado uma arquiteta especialista para liderar o projeto comigo. Eu senti uma pontada de orgulho por ter sido escolhida, mas também uma apreensão por ter que dividir a liderança com uma desconhecida. Eu gostava de ter o controle, e a ideia de trabalhar em dupla com alguém de fora me deixava desconfortável. Lembro-me exatamente do cheiro de café forte que pairava na sala quando a porta se abriu e ela entrou, mudando a atmosfera do ambiente instantaneamente. Não era apenas a beleza dela que chamava a atenção, embora ela fosse inegavelmente linda, com uma elegância natural que fazia tudo parecer simples. Era a presença dela, a forma como ela caminhava com uma confiança tranquila, como se o mundo fosse um lugar feito sob medida para ela. Meu coração, que batia no ritmo monótono de sempre, deu um solavanco estranho, um compasso desajustado que eu atribuí à surpresa. O chefe a apresentou como Lúcia, e quando ela sorriu para o grupo, seus olhos percorreram a sala até encontrarem os meus, fixando-se por um segundo a mais do que o protocolar. Naquele breve instante, senti um arrepio percorrer minha espinha, uma sensação elétrica que eu não sentia há anos. Talvez nunca tivesse sentido daquela forma. Não foi desejo, não naquele primeiro momento. Foi reconhecimento, como se eu estivesse reencontrando alguém que eu não sabia que estava procurando. Eu ajeitei a postura na cadeira, tentando recuperar meu profissionalismo, mas minhas mãos tremiam levemente. Ela se sentou à minha frente, e quando começou a falar sobre suas ideias para o projeto, sua voz tinha um timbre rouco e suave que parecia preencher todos os vazios da sala. Eu, que sempre fui tão eloquente e segura em reuniões, me vi muda, apenas absorvendo cada palavra, cada gesto, cada olhar dela. A reunião terminou e fomos apresentadas formalmente como parceiras, e ao apertar a mão de Lúcia, senti um calor que subiu pelo meu braço e se instalou no meu peito. Eu não fazia ideia de que aquele toque simples era o primeiro passo de uma dança perigosa que colocaria em risco meu casamento, minha reputação e tudo o que eu jurava ser sagrado. Os dias que se seguiram àquela reunião transformaram a minha rotina de uma forma que eu jamais poderia prever, colorindo de tons vibrantes o cinza habitual dos meus dias. Trabalhar com a Lúcia era como aprender a respirar de novo, mas dessa vez, sentindo o ar entrar profundamente nos pulmões, oxigenando partes de mim que estavam adormecidas. O projeto do Centro Cultural exigia uma fusão perfeita entre a técnica e a arte, e nós duas éramos as peças que se encaixavam com uma precisão assustadora. Eu trazia a estrutura, a segurança dos cálculos e a viabilidade, enquanto ela trazia a poesia, a luz e a ousadia que desafiava a gravidade. Passávamos as manhãs debruçadas sobre as plantas, nossos ombros se tocando ocasionalmente, e cada toque acidental enviava um choque elétrico que eu tentava disfarçar ajeitando os óculos ou pigarreando. A nossa sala compartilhada se tornou um refúgio, um pequeno universo paralelo onde o mundo lá fora, com suas obrigações e papéis sociais, parecia deixar de existir. Lúcia tinha uma maneira peculiar de trabalhar, sempre cercada por xícaras de chá de hibisco e cadernos de esboços caóticos, o oposto, absoluto da minha mesa milimetricamente organizada. Eu me pegava observando-a desenhar, fascinada pela forma como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, ou como afastava uma mecha de cabelo rebelde que insistia em cair sobre os olhos. Aquela admiração intelectual inicial começou a se misturar com algo mais físico, uma curiosidade magnética que me fazia notar o tom da pele dela e a curva do pescoço. Eu dizia a mim mesma que era apenas fascínio por alguém tão diferente de mim, uma amizade intensa que nascia da colaboração criativa. Certo dia, decidimos almoçar fora do escritório, fugindo do refeitório corporativo e da vigilância silenciosa dos outros colegas. Caminhamos pela Avenida Paulista, sentindo o vento frio do outono paulistano, e entramos em um pequeno bistrô aconchegante que ela sugeriu com entusiasmo. Pela primeira vez, a conversa fluiu para longe das vigas de sustentação e dos prazos de entrega, adentrando o terreno perigoso e sedutor das confidências pessoais. Ela me perguntou sobre meus sonhos, não aqueles que eu contava nas entrevistas de emprego,
mas os que eu guardava debaixo do travesseiro, e que nem ao Marcos eu revelava. Eu me surpreendi ao falar sobre meu desejo antigo de pintar telas, algo que eu havia abandonado na faculdade por considerar pouco prático. Lúcia me ouvia com uma intensidade que me deixava desnuda, seus olhos castanhos fixos nos meus, como se tentassem ler a minha alma através das minhas palavras. Ela não me interrompia para falar de si mesma, como a maioria das pessoas fazia. Ela apenas absorvia o que eu dizia, validando os sentimentos que eu mesma julgava bobos ou infantis. Quando chegou a vez dela falar, descreveu uma vida de liberdade e improviso, sem marido ou filhos, guiada apenas por suas paixões e pela busca de beleza no caos urbano. O contraste entre a minha vida estruturada e a liberdade dela me causou uma inveja súbita, misturada com um desejo inconfessável de provar, nem que fosse por um dia, o gosto daquela existência sem amarras. Voltamos para o escritório rindo de uma piada boba, caminhando muito mais próximas do que na ida, como se aquele almoço tivesse derrubado uma parede invisível entre nós. Ao entrarmos no prédio, senti o olhar pesado de Renata queimando em nossa direção, vindo da copa onde ela tomava café. O sorriso dela era fino e cortante, e ela fez um comentário baixo para outra colega, algo que não consegui ouvir, mas que instintivamente me fez endireitar a postura e criar uma distância segura de Lúcia. Aquela sensação de estar sendo vigiada acendeu um alerta no meu cérebro, mas a euforia da companhia de Lúcia era tão grande que eu decidi ignorar o perigo iminente. No decorrer das semanas, nossa intimidade cresceu de forma vertiginosa, alimentada por piadas internas e olhares cúmplices durante as reuniões de equipe. Começamos a trocar mensagens fora do horário de trabalho, inicialmente sobre detalhes do projeto, mas que logo evoluíram para comentários sobre filmes, músicas e pensamentos aleatórios da madrugada. O meu celular, que antes era apenas uma ferramenta de trabalho e contato familiar, tornou-se o objeto mais precioso da minha bolsa, vibrando com a promessa de uma nova dose de dopamina. Eu sorria para a tela como uma adolescente, inventando desculpas mentais para justificar por que estava tão feliz com uma simples mensagem de boa noite. Em casa, a presença de Marcos começou a me causar um tipo estranho de irritação, uma culpa latente por estar fisicamente ali, mas com a cabeça em outro lugar. Ele continuava sendo o marido atencioso de sempre, perguntando como foi meu dia e elogiando minha dedicação ao novo projeto, sem perceber que a fonte do meu brilho não era o trabalho. Eu o beijava com carinho, mas era um beijo automático, desprovido daquela faísca que eu sentia apenas ao roçar a mão de Lúcia, ao passarmos uma caneta uma para a outra. Eu me sentia uma fraude, dividindo a cama com um homem que me amava, enquanto meus sonhos eram povoados por uma mulher que eu mal conhecia. A minha filha, Júlia, com sua percepção aguçada de criança, foi a primeira a notar que algo estava diferente, perguntando por que eu estava tão felizinha ultimamente. Eu respondi que era o sucesso do novo prédio que a mamãe estava desenhando, usando o trabalho como escudo para proteger o segredo que nem eu mesma admitia possuir. Lúcia começou a frequentar minhas histórias em casa. Eu falava o nome dela com uma naturalidade excessiva, tentando normalizar a obsessão que crescia dentro de mim. A Lúcia disse isso. A Lúcia fez aquilo. Ela se tornou uma personagem constante no jantar. E Marcos, na sua inocência bondosa, dizia que ficava feliz por eu ter feito uma nova amiga. A linha entre a amizade e o romance é tênue e traiçoeira. E nós caminhávamos sobre ela sem qualquer equipamento de segurança, fingindo que não havia um abismo logo abaixo. Eu comecei a me arrumar mais para ir trabalhar, escolhendo roupas que valorizassem meu corpo e usando um perfume que eu sabia que ela gostava. Elogios mútuos se tornaram frequentes. Ela elogiava minha inteligência e meu sorriso, e eu elogiava a criatividade e o cheiro dela, aquele perfume cítrico que ficava impregnado na minha memória olfativa. Cada elogio era uma pequena gota de combustível em uma fogueira que já estava prestes a sair do controle. Houve um dia em que ficamos presas no elevador por alguns minutos, apenas nós duas, e o silêncio que se instalou foi carregado de uma tensão tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Ela olhou para a minha boca e depois para os meus olhos, e eu senti minhas pernas fraquejarem, o coração batendo na garganta como um pássaro engaiolado. Nada aconteceu ali. A luz voltou e a porta se abriu, mas o que não foi dito gritou mais alto do que qualquer declaração de amor. Saímos do elevador ofegantes,
sem trocar uma palavra, ambas sabendo que havíamos cruzado uma fronteira emocional da qual não haveria retorno. A necessidade de estarmos juntas ultrapassou as horas comerciais e começamos a inventar motivos para estender o expediente, criando urgências no projeto que só poderiam ser resolvidas à noite. Eu ligava para Marcos avisando que chegaria tarde, mentindo com uma facilidade que me assustava, trocando o conforto do lar pela eletricidade de estar sozinha no escritório com ela. A cidade lá fora escurecia, as luzes dos prédios se acendiam como estrelas artificiais, e nós ficávamos ali, isoladas em nossa bolha de vidro e concreto. Era nesses momentos, quando o resto do escritório estava vazio e silencioso, que a máscara social começava a cair. Naquela sexta-feira específica, a chuva caía torrencialmente em São Paulo, e o projeto precisava de uma revisão final urgente para a apresentação de segunda-feira. Lúcia sugeriu pedirmos uma pizza e ficarmos até mais tarde para finalizar os detalhes, e eu aceitei sem hesitar, sentindo um misto de ansiedade e excitação. Liguei para casa, dei um beijo de boa noite na Júlia pelo telefone e disse ao Marcos para não me esperar acordado. Quando desliguei o aparelho e olhei para Lúcia, que sorria para mim do outro lado da mesa sob a luz suave da luminária, eu soube que aquela noite mudaria tudo. O escritório vazio à noite tinha uma acústica diferente, onde o som da chuva batendo contra as janelas de vidro parecia amplificado, criando uma trilha sonora melancólica para o nosso isolamento. As luzes principais haviam sido apagadas automaticamente, restando apenas a iluminação amarelada e intimista das nossas luminárias de mesa, que recortavam nossos rostos na penumbra. Estávamos debruçadas sobre o projeto do Centro Cultural, cercadas por papéis, canetas e restos de uma pizza que mal havíamos tocado, mas a arquitetura que realmente construíamos ali não era feita de concreto. A cada traço que Lúcia fazia no papel, sua mão roçava acidentalmente na minha, e eu sentia meu corpo inteiro reagir como se estivesse desencapado, exposto a uma voltagem que eu não sabia suportar. O ar estava carregado, denso, cheirando ao ozônio da tempestade lá fora e ao perfume cítrico dela, que parecia invadir cada poro da minha pele e nublar meu julgamento. Tentávamos manter o foco nas plantas baixas, discutindo a viabilidade de uma claraboia no saguão principal, mas as palavras saíam arrastadas, pesadas de duplo sentido. Lúcia parou de desenhar em um momento, soltou a lapiseira sobre a mesa e suspirou, virando a cadeira para ficar de frente para mim. Ela me perguntou se eu estava feliz, não com o projeto, mas com a vida que eu tinha desenhado para mim mesma, aquela vida de comercial de margarina que ela via nas fotos da minha mesa. A pergunta me pegou desprevenida, como um soco no estômago, porque era exatamente o questionamento que eu evitava fazer a mim mesma todas as manhãs diante do espelho. Eu gaguejei uma resposta padrão sobre amar minha família e meu trabalho, mas minha voz falhou, traindo a certeza que eu tentava projetar. Ela não insistiu, apenas sorriu com aquele canto de boca que me desarmava completamente e disse que felicidade era uma coisa muito frágil para ser sustentada apenas por obrigações. Começamos a falar sobre medos, e eu me vi confessando a ela minha paura de envelhecer, sem ter vivido algo avassalador, de chegar ao fim da vida e perceber que fui apenas morna. Era a primeira vez que eu verbalizava aquela inadequação, aquele sentimento de ser uma estranha dentro da minha própria casa, interpretando um papel que já não me servia. Lúcia me ouvia com uma empatia palpável, seus olhos brilhando na penumbra, e a cada confissão minha, ela se inclinava um pouco mais para a frente, diminuindo a distância física entre nós. Eu me sentia despida, vulnerável, mas estranhamente acolhida, como se finalmente alguém enxergasse a lana que existia por baixo da arquiteta competente e da mãe dedicada. O relógio na parede marcava quase 1 da manhã, mas o tempo parecia ter sido suspenso, operando em uma lógica própria onde apenas nós duas existíamos. O silêncio do prédio era interrompido apenas pelo zumbido distante do ar-condicionado e pela nossa respiração, que parecia ter entrado em um ritmo sincronizado. Eu sabia que deveria ir para casa, que Marcos provavelmente tinha acordado e notado meu lado vazio na cama, mas minhas pernas pareciam de chumbo, recusando-se a obedecer ao comando da razão. A gravidade ali era diferente, puxando-me inexoravelmente para a órbita dela, e a ideia de sair daquela sala e voltar para o mundo real me causava uma náusea física. Eu estava embriagada de proximidade, viciada na atenção que ela me dava, uma atenção que eu não recebia há anos, ou talvez nunca tivesse recebido com tamanha intensidade. Em um momento de silêncio,
Lúcia esticou a mão e tocou meu pulso, seus dedos frios contrastando com a minha pele febril. E o gesto foi tão íntimo que eu prendi a respiração. Ela disse que admirava minha força, mas que conseguia ver a tristeza que eu escondia nos olhos. Uma tristeza que ela reconhecia porque também carregava a dela. Aquele toque não foi sexual, foi um reconhecimento de almas, uma ponte construída sobre nossas solidões compartilhadas, mas acendeu um fogo dentro de mim que eu não sabia como apagar. Eu não retirei a mão. Pelo contrário, deixei que o contato se prolongasse, sentindo o polegar dela acariciar suavemente minha pele, desenhando círculos invisíveis que reverberavam no meu ventre. O mundo lá fora, com suas regras morais e compromissos, parecia uma lembrança distante e borrada, irrelevante diante da urgência daquele agora. A conversa fluiu para a infância, para as memórias de quem éramos antes de o mundo nos dizer quem deveríamos ser. E descobrimos coincidências bobas que nos fizeram rir baixinho, um som cúmplice que ecoou no escritório vazio. Ela me contou sobre sua primeira desilusão amorosa, e eu falei sobre como conheci Marcos na faculdade, percebendo ao narrar a história como tudo tinha sido morno e seguro desde o início. Eu amava Marcos. Repetia isso para mim mesma como um mantra desesperado, mas o que eu sentia por ele era um amor calmo, de águas paradas, enquanto Lúcia era um oceano em tempestade me convidando a pular. A culpa começou a arranhar minha garganta, um gosto amargo de traição emocional, mas o prazer de ser ouvida e desejada era um anestésico poderoso demais. De repente, o celular vibrou na mesa, quebrando o feitiço momentaneamente. Era uma mensagem de Marcos perguntando se estava tudo bem e se eu precisava que ele me buscasse. Olhar para o nome dele na tela iluminada foi como levar um balde de água fria, trazendo a realidade de volta com uma brutalidade dolorosa. Eu olhei para Lúcia, que recolheu a mão e desviou o olhar, respeitando o espaço daquele intruso digital, e senti uma raiva irracional do meu marido por ser tão bom e preocupado. Respondi rapidamente que já estava terminando e pegaria um táxi, mentindo mais uma vez, empilhando tijolos no muro que eu estava construindo entre nós dois. Desliguei o aparelho com a tela virada para baixo, como se assim pudesse silenciar também a minha consciência. Voltamos a falar de trabalho para disfarçar o constrangimento, mas a energia no ar tinha mudado, ficado mais espessa e urgente, carregada de tudo aquilo que não estávamos dizendo. Lúcia se levantou para pegar água, e ao passar por trás da minha cadeira, suas mãos roçaram nos meus ombros. Um toque leve que durou apenas um segundo, mas que fez meu corpo inteiro se retesar. Ela parou ali atrás de mim por um instante, e eu podia sentir o calor do corpo dela, ouvir a respiração dela perto do meu ouvido, e fechei os olhos, desejando que ela fizesse algo, qualquer coisa. Eu estava paralisada pelo medo e pelo desejo, suspensa em um abismo de expectativa, rezando para que ela tivesse a coragem que me faltava. Ela se afastou sem dizer nada, mas a eletricidade estática permaneceu, vibrando no espaço vazio entre nós. Decidimos que era hora de ir, pois o cansaço começava a pesar nas pálpebras e a produtividade já era nula, servindo apenas como desculpa para estarmos juntas. Começamos a recolher os materiais, guardando as plantas e desligando os computadores, em uma coreografia lenta e silenciosa de quem não quer que a noite acabe. Eu sentia um aperto no peito, uma angústia antecipada pela separação, como se sair da presença dela fosse me privar de oxigênio. Enquanto eu colocava meu casaco, Lúcia me observava encostada na mesa, com um olhar indecifrável, meio triste, meio faminto. A tensão era tamanha que eu quase podia ouvi-la zumbindo nos meus ouvidos, abafando o som da chuva que começava a diminuir lá fora. Caminhamos até o elevador em silêncio, nossos passos ecoando no corredor deserto, e eu me sentia como uma criminosa fugindo da cena do crime, embora, tecnicamente, eu não tivesse feito nada de errado. Entramos na caixa metálica e as portas se fecharam, nos isolando novamente em um espaço minúsculo, onde o cheiro do perfume dela se tornou sufocante e inebriante. Eu olhava para os números dos andares descendo, 20, 19, 18, desejando que o trajeto durasse uma eternidade, que o elevador travasse e nos deixasse presas ali para sempre. Lúcia estava parada ao meu lado, perto demais, e eu podia ver a veia pulsando em seu pescoço, denunciando que ela estava tão afetada quanto eu. Minhas mãos suavam frio, e eu as fechei em punhos para controlar o tremor, lutando contra o impulso magnético de me virar e tocá-la. No térreo,
O segurança noturno nos cumprimentou com um aceno sonolento, alheio ao turbilhão que acontecia a poucos metros dele, e nós saímos para a rua molhada e fria de São Paulo. O vento gelado bateu no meu rosto, mas não foi suficiente para esfriar o calor que queimava dentro de mim, uma febre que não tinha cura médica. O meu táxi chegou primeiro, e o momento da despedida se tornou um obstáculo intransponível, cheio de hesitações e palavras não ditas. Ficamos paradas na calçada, sob a marquise do prédio, olhando uma para a outra como se estivéssemos prestes a pular de um penhasco de mãos dadas. Até amanhã, ela disse, a voz baixa e rouca, e eu senti que aquela frase continha uma promessa e uma ameaça. Eu entrei no carro sem olhar para trás, com o coração disparado e a certeza aterrorizante de que eu estava perdendo o controle de tudo o que levei a vida inteira para construir. Enquanto o táxi se afastava pelas ruas vazias, eu encostei a cabeça no vidro frio e chorei silenciosamente. Não de tristeza, mas de desespero, porque eu sabia, no fundo da minha alma, que eu já não pertencia mais a mim mesma. A imagem do rosto de Lúcia estava gravada na minha retina, e a sensação do toque dela no meu pulso ainda queimava, marcando o início de uma transformação irreversível. Eu estava voltando para casa, para Marcos e Júlia, mas uma parte vital de mim tinha ficado naquela calçada, esperando pelo próximo encontro. 2 dias depois daquela noite no escritório, fomos fazer uma visita técnica ao canteiro de obras do Centro Cultural, aproveitando o final da tarde para checar a incidência da luz poente na fachada de vidro. O prédio estava vazio, exceto por alguns vigias distantes e o eco dos nossos passos no concreto nu, criando uma atmosfera de isolamento quase pós-apocalíptica. A poeira da obra dançava nos feixes de luz alaranjada que entravam pelas janelas sem acabamento, e o cheiro de cimento fresco e madeira serrada preenchia o ar. Lúcia caminhava na minha frente, apontando detalhes da estrutura, mas eu mal conseguia ouvir o que ela dizia, hipnotizada pelo movimento dos quadris dela e pela curva do pescoço exposta pelo cabelo preso. Eu sentia uma vertigem constante, como se o chão sob meus pés não fosse sólido, e cada vez que ela se virava para mim, meu estômago dava um nó apertado. Paramos no último andar, onde a vista da cidade de São Paulo se estendia como um mar de concreto e luzes piscantes, e o barulho do trânsito chegava até nós como um sussurro abafado. Lúcia parou de falar sobre as vigas e ficou em silêncio, observando o horizonte, e eu me coloquei ao lado dela, perto o suficiente para sentir o calor que emanava do corpo dela. A tensão que vínhamos acumulando por semanas parecia ter atingido um ponto crítico, vibrando no ar entre nós como um fio de alta tensão prestes a se romper. Eu sabia que deveria dar um passo para trás, manter o protocolo profissional, mas meus pés pareciam pregados no chão, recusando-se a obedecer à prudência que sempre regeu minha vida. Eu olhei para o perfil dela, iluminado pela luz dourada do sol, e senti uma onda de desejo tão forte que tive que me apoiar em uma coluna para não cair. Ela se virou lentamente, e seus olhos encontraram os meus com uma gravidade que me tirou o fôlego, varrendo qualquer vestígio de hesitação que ainda pudesse existir. "Você sente isso também, não sente?" Ela perguntou, a voz saindo num sussurro rouco que ecoou nas paredes vazias daquela estrutura imensa. Eu não precisei perguntar a que ela se referia. A resposta estava pulsando nas minhas veias, no suor frio das minhas mãos e na aceleração descompassada do meu coração. Eu tentei formular uma frase coerente, uma negação ou uma desculpa, mas minha boca estava seca e nenhuma palavra saiu, apenas um suspiro trêmulo que serviu como confissão. Lúcia deu um passo em minha direção, invadindo meu espaço pessoal, e o cheiro cítrico do perfume dela inundou meus sentidos, apagando o cheiro de poeira e cidade. Quando a mão dela tocou meu rosto, seus dedos traçando a linha do meu maxilar com uma delicadeza assustadora, eu fechei os olhos e me rendi, soltando o ar que nem percebi que estava prendendo. Não houve mais espaço para a racionalidade, para pensar em Marcos, na Júlia ou na minha carreira. Naquele instante, o universo se resumiu ao toque da pele dela na minha. Ela inclinou o rosto e roçou os lábios nos meus, um toque leve e hesitante, como uma pergunta silenciosa que esperava permissão para continuar. Foi o primeiro contato, a quebra definitiva da barreira invisível que nos separava, e a sensação foi de uma descarga elétrica que percorreu minha espinha e explodiu no meu ventre. Eu não me afastei, pelo contrário,
Levei minhas mãos aos ombros dela e a puxei para mim, selando nosso destino com um beijo desesperado. O beijo não foi suave ou romântico como nos filmes. Foi urgente, faminto, carregado de semanas de repressão e fantasias não ditas. Uma colisão de bocas e dentes. Eu nunca havia beijado uma mulher antes. E a maciez dos lábios de Lúcia, a textura da pele dela, tudo era uma novidade chocante e viciante que me deixava tonta. Era diferente da aspereza da barba de Marcos. Diferente da força contida de um homem. Era uma entrega total, fluida e avassaladora que me fazia sentir viva de uma forma inédita. Nós nos prensamos contra a parede de concreto inacabada. Mãos buscando pele por baixo das roupas de trabalho, toques desajeitados e ansiosos de quem está descobrindo um novo território. O capacete de proteção que eu segurava caiu no chão com um baque surdo, mas o som foi ignorado, perdido no ruído da nossa respiração ofegante. Ali, naquele canteiro de obra sujo e empoeirado, eu descobri que meu corpo falava uma língua que eu desconhecia, respondendo aos toques dela com uma voracidade que me assustava e fascinava. Lúcia parecia tão perdida e entregue quanto eu, sussurrando meu nome contra meu pescoço, suas mãos trêmulas desbravando caminhos que ninguém, além do meu marido, jamais havia percorrido. A sensação de proibido agia como gasolina no fogo, intensificando cada carícia, transformando o medo em prazer puro e cristalino. Eu me sentia uma adolescente experimentando o mundo pela primeira vez, e ao mesmo tempo, uma mulher adulta tomando posse de um desejo que sempre esteve lá, adormecido nas sombras da minha alma. Não havia certo ou errado naquele momento, apenas a necessidade imperiosa de sentir e ser sentida. O tempo perdeu o sentido, e não sei quantos minutos ou horas ficamos ali, perdidas nos braços uma da outra, isoladas da realidade que nos aguardava lá fora. Quando finalmente nos separamos, ofegantes e com os lábios inchados, o silêncio que caiu sobre nós foi pesado, carregado de uma consciência súbita e aterrorizante do que tínhamos acabado de fazer. Eu olhei para Lúcia, seus cabelos desarrumados e o batom borrado, e vi no rosto dela o reflexo do meu próprio medo misturado com um encantamento profundo. Nós nos ajeitamos rapidamente, alisando as roupas e recuperando os pertences caídos, sem coragem de encarar os olhos uma da outra imediatamente. A euforia do ato começou a dar lugar a uma ansiedade fria, a compreensão de que havíamos cruzado uma linha que não podia ser apagada. Saímos do prédio quase sem trocar palavras, caminhando apressadas até o estacionamento onde nossos carros estavam parados lado a lado, testemunhas mudas do nosso crime. A noite já tinha caído sobre São Paulo, e as luzes da cidade pareciam me acusar, cada farol de carro um olho julgador apontado para mim. Lúcia parou ao lado da porta do motorista do meu carro e segurou minha mão por um breve momento, apertando-a com força antes de soltar. "A gente se vê amanhã", ela disse, a voz ainda trêmula, e eu apenas assenti, incapaz de verbalizar o turbilhão de emoções que me sufocava. Entrei no meu carro, fechei a porta, e pela primeira vez, o silêncio do habitáculo me pareceu opressor, como uma cela de prisão. Dirigir de volta para casa foi uma tortura psicológica, minhas mãos apertando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos, enquanto minha mente repassava cada detalhe do que tinha acontecido. O cheiro dela estava impregnado na minha roupa, no meu cabelo, nas minhas mãos, e eu abri todas as janelas do carro na tentativa inútil de deixar o vento levar as provas do meu delito. Eu olhava para os outros motoristas e me perguntava se eles conseguiam ver a marca da traição estampada na minha testa, se minha culpa era visível a olho nu. A cada quilômetro que me aproximava da minha casa, do meu refúgio seguro, a ansiedade se transformava em um pânico real e físico. Como eu conseguiria olhar para Marcos? Como eu poderia beijar minha filha com a mesma boca que, minutos antes, devorava outra mulher? Quando estacionei na garagem do nosso prédio, fiquei parada dentro do carro por longos minutos, tentando controlar a respiração e compor uma máscara de normalidade para vestir. Olhei-me no espelho retrovisor e vi uma estranha me encarando de volta. Uma mulher com os olhos brilhantes demais e as bochechas coradas. Uma mulher que eu não reconhecia mais. Passei um lenço umedecido no rosto, tentando apagar qualquer vestígio de batom ou suor, e ensaiei um sorriso falso, aquele mesmo sorriso que eu usava nas reuniões difíceis. Peguei minha bolsa, respirei fundo buscando uma coragem que eu não tinha e saí do carro, sentindo minhas pernas pesadas como se arrastasse correntes invisíveis.
O elevador subiu até o meu andar, e cada som mecânico parecia uma contagem regressiva para o confronto com a minha vida real. Ao abrir a porta de casa, o cheiro familiar de amaciante e jantar recém-preparado me atingiu como um soco, um contraste violento com o cheiro de cimento e perfume cítrico que ainda habitava minhas narinas. Marcos estava na sala, sentado no tapete brincando de montar blocos com a Júlia, e a cena era tão perfeita, tão idílica, que meu coração se partiu em 1000 pedaços minúsculos. Eles levantaram os olhos quando entrei, e o sorriso genuíno de alegria no rosto de Marcos ao me ver foi a pior punição que eu poderia receber. "Mamãe chegou!" gritou Júlia, correndo para abraçar minhas pernas, e eu a apertei contra mim, fechando os olhos para conter as lágrimas que queimavam. Eu me sentia suja, uma intrusa profana naquele templo de inocência e amor familiar. Marcos se levantou e veio me cumprimentar com um beijo suave nos lábios, e eu tive que usar toda a minha força de vontade para não recuar, para não gritar e confessar tudo ali mesmo. O toque dele, tão conhecido e seguro, agora parecia errado, uma violação da minha nova verdade, e eu me sentia a pior pessoa do mundo por pensar isso. "Você demorou", estava preocupado, ele disse com carinho, acariciando meu braço, e eu murmurei uma desculpa qualquer sobre o trânsito e problemas na obra. Naquela noite, enquanto jantávamos como a família feliz que sempre fomos, eu sabia que tudo tinha mudado irrevogavelmente. Eu estava sentada à mesa com eles, mas minha alma tinha ficado presa naquele prédio em construção, nos braços de Lúcia. O ponto sem retorno tinha ficado para trás, e agora eu caminhava, cega e culpada, em direção ao abismo. Os meses seguintes se transformaram em um borrão vertiginoso de cores saturadas e emoções extremas, onde eu alternava entre o céu e o inferno várias vezes no mesmo dia. Aquele beijo no canteiro de obras abriu as comportas de uma represa que eu nem sabia que existia, e agora a correnteza me arrastava sem que eu tivesse forças ou vontade de nadar contra. Eu vivia em um estado permanente de delírio, uma febre alta que fazia o mundo parecer mais brilhante, mais intenso e infinitamente mais perigoso. O meu corpo, antes adormecido na rotina confortável do casamento, agora acordava a cada toque do meu telefone, antecipando a próxima dose daquela droga que tinha se tornado a presença de Lúcia. Eu me sentia uma adolescente descobrindo o amor, mas com a bagagem pesada e a culpa corrosiva de uma mulher adulta que tem muito a perder. Nossos encontros passaram a ser furtivos, roubados nas brechas improváveis da agenda corporativa e da vida familiar, transformando qualquer hora de almoço em uma fuga desesperada. Descobrimos motéis discretos na periferia da Zona Oeste, lugares onde ninguém do nosso círculo social jamais pisaria, e aqueles quartos impessoais se tornaram nossos santuários secretos. Ali, longe dos olhos julgadores da sociedade e das expectativas que pesavam sobre meus ombros, eu podia ser quem eu realmente era, ou quem eu estava me tornando. A arquitetura da minha vida dupla exigia uma precisão exaustiva. Cada mentira contada ao Marcos era um tijolo assentado com cuidado, para evitar que a estrutura desabasse sobre nós. Eu me tornei uma mestra na arte da dissimulação, criando álibis complexos que envolviam reuniões fictícias e trânsito caótico. A intimidade com Lúcia era uma descoberta constante, um mapa que desenhávamos juntas na pele uma da outra, explorando territórios que eu jamais imaginei visitar. Não era apenas sexo, embora a química entre nós fosse explosiva e insaciável. Era uma conexão que transcendia o físico, uma conversa silenciosa onde nossos medos e desejos se entrelaçavam. Ela me olhava com uma adoração que eu não via há muito tempo, validando cada pedaço de mim, inclusive as partes quebradas e inseguras que eu escondia do resto do mundo. Nos braços dela, eu esquecia que era mãe, esposa, arquiteta. Eu era apenas Lana, despida de rótulos e obrigações, existindo puramente no presente. Aquela sensação de liberdade era viciante, e quanto mais eu a provava, mais a minha vida real parecia uma roupa apertada e desconfortável. No entanto, o retorno para casa era sempre um choque térmico brutal, uma descida dolorosa das nuvens para o asfalto duro da realidade doméstica. Eu entrava no chuveiro assim que chegava, esfregando a pele com força, tentando lavar não apenas o cheiro dela, mas também a culpa que grudava em mim como uma segunda pele. A água quente se misturava às minhas lágrimas silenciosas, enquanto eu ensaiava o sorriso que daria ao Marcos quando saísse do banheiro. Ele, sempre tão atencioso,
Perguntava se eu estava cansada, se queria uma massagem nos pés, e cada gesto de carinho dele era uma facada no meu peito. Eu o amava, mas era um amor cheio de pena e remorso. O amor de quem sabe que está segurando uma granada sem pino dentro da sala de estar. A convivência com a minha filha, Júlia, tornou-se o aspecto mais torturante dessa minha nova existência fragmentada. Olhar nos olhos inocentes dela, que me viam como um exemplo de retidão e bondade, me fazia sentir a criatura mais desprezível da face da terra. Eu compensava minha ausência emocional com presentes caros e permissividade excessiva, tentando comprar o perdão de uma criança que nem sabia que estava sendo traída. Houve noites em que eu a colocava para dormir e ficava observando seu sono tranquilo, pedindo desculpas baixinho, prometendo que tudo aquilo era uma fase, que a mamãe voltaria a ser inteira. Mas no fundo, eu sabia que a Lana de antes tinha morrido, e a mulher que estava ali à beira da cama era uma impostora ocupando o lugar dela. Ironicamente, essa turbulência interna refletiu na minha aparência externa de uma forma que todos interpretaram como o auge da minha beleza e vitalidade. Colegas de trabalho e amigos comentavam como eu estava radiante, como minha pele brilhava e como eu parecia ter rejuvenescido 10 anos, atribuindo isso ao sucesso do novo projeto. "O trabalho te fez bem, Lana", diziam, sem imaginar que a fonte daquele brilho era o fogo de uma paixão proibida que me consumia de dentro para fora. Eu agradecia os elogios com um sorriso modesto, sentindo o peso da hipocrisia em cada palavra, enquanto trocava olhares cúmplices e perigosos com Lúcia do outro lado da sala. Era como viver em um palco iluminado, interpretando o papel da mulher de sucesso, enquanto os bastidores estavam em chamas. No escritório, a tensão sexual entre nós era um segredo compartilhado que pairava no ar, invisível para a maioria, mas palpável para quem soubesse onde olhar. Desenvolvemos uma linguagem própria de gestos sutis, um toque demorado ao passar uma pasta, um pé roçando no outro por baixo da mesa de reunião, olhares que diziam tudo sem emitir um som. Porém, eu sentia os olhos de Renata sempre à espreita, como um radar captando as frequências dissonantes do nosso comportamento. Ela fazia comentários dúbios sobre nossa afinidade excessiva, piadas com um fundo de verdade que me faziam gelar a espinha. Eu tentava ser mais cautelosa, criar distâncias artificiais, mas a gravidade que me puxava para Lúcia era sempre mais forte que o meu instinto de autopreservação. Houve um momento específico, durante um almoço de negócios, em que quase fomos descobertas por um descuido impulsionado pelo desejo incontrolável. Estávamos no banheiro do restaurante, achando que estávamos sozinhas, e Lúcia me prensou contra a pia, beijando meu pescoço com uma urgência que me fez perder a razão. A porta se abriu de repente, e nós nos separamos em uma fração de segundo, fingindo retocar a maquiagem com as mãos trêmulas e o coração disparado. Foi uma cliente que entrou, alheia ao que quase presenciou, mas aquele susto serviu como um alerta estridente de que estávamos caminhando sobre o fio da navalha. O medo de ser descoberta era aterrorizante, mas de uma forma doentia, também servia como combustível para a adrenalina que mantinha nossa chama acesa. Lúcia começou a demonstrar sinais de que aquela clandestinidade não seria suficiente para ela por muito tempo, embora tentasse disfarçar para não me pressionar. Em momentos de vulnerabilidade, depois do amor, ela perguntava sobre o futuro, sobre como eu me via daqui a 5 anos, perguntas capciosas que eu não tinha coragem de responder. "Eu não quero destruir sua família, Lana, mas eu quero você", ela disse uma vez, com os olhos marejados, e aquela frase ficou ecoando na minha cabeça como uma sentença. Eu me sentia egoísta por querer tudo: a segurança de Marcos, o amor da minha filha e a paixão avassaladora de Lúcia. Eu estava tentando equilibrar pratos que, inevitavelmente, acabariam caindo e se estilhaçando no chão. A dependência emocional que desenvolvi por ela era assustadora. Eu precisava das mensagens dela para começar o dia, da voz dela para me acalmar, do toque dela para me sentir viva. Marcos, percebendo minha distância, tentava se aproximar, sugerindo viagens de fim de semana ou jantares românticos, e eu inventava desculpas cada vez mais elaboradas para fugir. Eu me tornei uma estranha dentro da minha própria casa, evitando conversas profundas, transformando nossa convivência em uma troca burocrática de informações sobre a casa e a filha. A dor nos olhos dele quando eu recusava um carinho era real, e eu a absorvia, acumulando mais uma camada de culpa no meu arquivo pessoal de pecados. Certa noite, deitada ao lado de Marcos que dormia profundamente,
Peguei o celular e reli as mensagens de Lúcia, sentindo uma saudade física que doía nos ossos. Eu estava apaixonada, perdidamente apaixonada, de uma forma que nunca fui pelo meu marido. E essa constatação era aterrorizante porque exigia uma ação, uma escolha. Eu comecei a cogitar o impossível, o divórcio, a separação, a explosão da minha vida perfeita para construir algo novo e incerto ao lado dela. O pensamento me dava vertigem, mas também uma esperança louca, uma luz no fim do túnel da minha duplicidade. Eu planejei conversar com Marcos após o término do projeto, pedir um tempo, tentar fazer as coisas do jeito certo, ou o menos errado possível. Mal sabia eu que o destino, com seu senso de humor cruel e implacável, já tinha escrito um roteiro diferente para nós, onde minhas escolhas seriam irrelevantes diante da tragédia que se avizinhava. A vida, que parecia estar sob meu controle precário, estava prestes a me dar uma rasteira que me deixaria sem ar, transformando meu dilema moral em um pesadelo sem saída. A sensação de que tudo estava bom demais para ser verdade, aquela euforia do romance proibido, era apenas a calmaria enganosa antes da tempestade devastadora que varreria tudo o que eu conhecia. Eu adormeci naquela noite sonhando com a liberdade, sem saber que acordaria em uma prisão feita de dor e arrependimento. A manhã daquela terça-feira amanheceu com um sol pálido e enganoso, iluminando o dia que eu tinha escolhido secretamente para ser o início do fim do meu casamento. Eu havia passado a semana inteira ensaiando o discurso diante do espelho, escolhendo as palavras menos cortantes para dizer a Marcos que eu precisava de espaço, que nós tínhamos nos tornado apenas bons amigos. A minha mala mental já estava pronta, e eu sentia uma mistura nauseante de pavor e alívio, acreditando que a honestidade, por mais dolorosa que fosse, seria a única saída digna para nós dois. Eu marquei de almoçar com Lúcia para contar que finalmente tomaria a atitude que ela esperava, e o sorriso dela ao receber a notícia foi o último momento de alegria genuína que eu teria por muito tempo. Porém, o telefone tocou às 11 horas da manhã, e o nome de Marcos no visor não anunciava uma conversa sobre o jantar, mas o dobre de sinos de uma tragédia anunciada. A voz dele estava estranha, trêmula de uma forma que eu nunca tinha ouvido em 10 anos de convivência, e ele me pediu para encontrá-lo no consultório do médico, onde tinha feito exames de rotina na semana anterior. Ele disse que o doutor queria conversar com nós dois juntos, e aquela frase simples, "com nós dois", fez meu sangue gelar, paralisando a mão que segurava a caneta sobre o projeto. Eu cancelei o almoço com Lúcia com uma mensagem vaga, sentindo um pressentimento ruim apertar meu peito como uma garra de ferro, e corri para o hospital. O trânsito de São Paulo parecia conspirar contra mim, cada sinal vermelho aumentando minha ansiedade, enquanto minha mente tentava criar cenários onde aquilo seria apenas um alarme falso, uma deficiência de vitaminas ou uma gastrite nervosa. Quando entrei na sala de espera, a postura de Marcos me desmontou antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Ele estava sentado com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça baixa, parecendo subitamente pequeno e frágil. O cheiro asséptico do hospital, aquela mistura de álcool e limpeza exagerada, invadiu minhas narinas e me causou um enjoo imediato, um contraste violento com o perfume de Lúcia que ainda estava na minha memória olfativa. Ele levantou o rosto ao me ver, e seus olhos estavam vermelhos e assustados, buscando em mim a força que eu não tinha para oferecer. Eu me sentei ao lado dele e peguei sua mão, sentindo a pele fria e suada, e naquele toque, toda a minha coragem de pedir o divórcio se desfez como fumaça ao vento. O médico nos chamou, um homem grisalho com uma expressão de gravidade profissional que não deixava margem para otimismo, e nos convidou a sentar diante de sua mesa cheia de papéis. As palavras que saíram da boca dele pareciam vir de muito longe, abafadas por um zumbido ensurdecedor que tomou conta dos meus ouvidos. Carcinoma, agressivo, estágio avançado, tratamento imediato. Eu olhava para os lábios do médico se movendo, mas meu cérebro se recusava a processar a sentença de morte que estava sendo lida, focando em detalhes estúpidos como o diploma torto na parede. Marcos apertou minha mão com tanta força que doeu, e foi essa dor física que me trouxe de volta para a realidade brutal do momento. Câncer. A palavra pairou no ar-condicionado gelado da sala, pesada e irrevogável, transformando instantaneamente toda a nossa história e o nosso futuro. Eu senti uma náusea violenta, não apenas pela doença, mas pela ironia cósmica e cruel da situação.
No momento em que eu planejava deixá-lo para viver minha felicidade, a vida o golpeava da forma mais covarde possível. Como eu poderia dizer, eu não te amo mais, para um homem que acabara de ouvir que poderia morrer? A culpa desabou sobre mim como uma avalanche, esmagando qualquer resquício de desejo ou sonho romântico que eu nutria até minutos atrás. Eu me sentia a vilã de uma novela barata, a mulher adúltera que é punida pelo destino através da dor daqueles que ela deveria proteger. Saímos do consultório em silêncio, caminhando pelos corredores brancos como dois fantasmas, cercados por outras pessoas doentes e seus familiares, todos carregando suas próprias cruzes. Marcos parou perto do elevador e me abraçou, escondendo o rosto no meu pescoço, e eu senti as lágrimas quentes dele molharem minha blusa de seda. Eu estou com medo, Lana, ele sussurrou, a voz embargada de choro, e aquela confissão de vulnerabilidade vinda do meu alicerce me partiu ao meio. Eu o abracei de volta, prometendo que ficaríamos bem, que lutaríamos juntos, mentindo sobre a certeza da cura, enquanto minha própria alma estava em frangalhos. Naquele abraço, eu selei meu destino. Eu não era mais a mulher apaixonada que fugiria com a amante. Eu era a esposa do paciente oncológico, acorrentada ao dever e à piedade. O caminho de volta para casa foi silencioso. Apenas o rádio ligado em volume baixo preenchendo o vazio, com notícias irrelevantes sobre o trânsito e o clima. Eu dirigia mecanicamente, olhando para a estrada, mas vendo apenas o rosto de Lúcia se afastando cada vez mais, tornando-se um ponto inalcançável no retrovisor da minha vida. Eu sabia que não poderia contar a verdade para ela naquele momento. Não a verdade completa sobre como aquilo mudava tudo entre nós. Como eu explicaria que o câncer dele era a grade que me prenderia naquela casa para sempre? A prioridade agora era a sobrevivência de Marcos, e qualquer outro sentimento meu parecia mesquinho e egoísta diante da magnitude da morte. Chegamos em casa e encontramos a casa vazia, pois Júlia ainda estava na escola, e o silêncio do nosso apartamento, que antes me parecia opressor, agora parecia um santuário profanado pela doença. Marcos foi se deitar, exausto pela carga emocional, e eu fiquei sozinha na sala, olhando para os porta-retratos da nossa família feliz na estante. As fotos pareciam zombar de mim, registros de um tempo em que nossos maiores problemas eram a conta de luz ou a escolha do destino das férias. Eu caí de joelhos no tapete e chorei. Um choro feio e convulsivo, pedindo perdão a um Deus em quem eu mal acreditava, prometendo sacrificar minha felicidade em troca da vida do meu marido. O meu celular vibrou no bolso com uma mensagem de Lúcia, perguntando como eu estava e se tinha conseguido falar com ele sobre a separação. Ler aquelas palavras me causou uma repulsa física, como se elas fossem obscenas diante do cenário de tragédia que se instalara na minha sala. Eu não respondi de imediato, incapaz de digitar qualquer coisa que fizesse sentido, pois o abismo entre o mundo dela e o meu tinha se tornado intransponível em questão de horas. Eu desliguei o aparelho e o joguei no sofá, rejeitando a conexão com a mulher que eu amava, para me dedicar ao homem que eu precisava salvar. A noite caiu, e eu tive que buscar Júlia na escola, compondo a máscara mais difícil da minha vida para não assustar minha filha. Ela entrou no carro tagarelando sobre a aula de artes, alheia ao fato de que o mundo dela estava prestes a virar de cabeça para baixo, e eu sorria e assentia, engolindo o choro que estava preso na garganta. Jantamos em um clima estranho, com Marcos tentando disfarçar a tristeza, e eu servindo a comida com mãos trêmulas, tentando manter a normalidade a qualquer custo. Quando coloquei Júlia na cama, abracei-a com mais força do que o habitual, sentindo o cheirinho de shampoo infantil dela, rezando para ter forças para protegê-la do que viria a seguir. Mais tarde, deitada na cama ao lado de Marcos, ouvi a respiração dele pesada e irregular, e fiquei encarando o teto escuro, sentindo o peso da minha própria sentença. Eu tinha desejado me livrar daquele casamento, e agora eu estava presa a ele não pelo amor, mas pela compaixão e pela culpa, uma prisão sem grades da qual eu não tinha o direito de fugir. A imagem de Lúcia veio à minha mente, mas eu a empurrei para longe, trancando-a em um compartimento secreto do meu coração, sabendo que não poderia tê-la enquanto a morte rondasse minha casa. Eu não sabia ainda, mas aquela decisão de me sacrificar seria o início de uma nova tortura, onde eu teria que cuidar do marido doente, enquanto minha alma sangrava de saudade da amante. Adormeci por exaustão,
tendo pesadelos com hospitais e labirintos de vidro sem saída, onde eu corria tentando encontrar uma porta, mas só encontrava paredes reflexivas que mostravam minha própria face distorcida. Acordei no meio da noite com Marcos tossindo. Corri para pegar água para ele, e ali, na penumbra do quarto, servindo meu marido doente, entendi que a Lana arquiteta e sonhadora tinha deixado de existir. A partir daquele dia, eu seria apenas a enfermeira, a cuidadora, a esposa dedicada, enterrando meus desejos sob camadas de remédios e exames. O diagnóstico não tinha matado apenas as células dele, tinha começado a matar, lentamente, a mulher que eu tinha acabado de descobrir que podia ser. A minha vida se partiu em 2 hemisférios inconciliáveis, separados por uma fronteira feita de culpa e silêncio, onde eu transitava como uma contrabandista de emoções. De dia, eu habitava o mundo asséptico e frio do hospital, cercada por máquinas que apitavam ritmicamente e enfermeiros que falavam baixo, desempenhando o papel da esposa estoica e inabalável ao lado do leito de Marcos. À noite, ou nos breves intervalos em que eu fugia para o estacionamento, eu mergulhava no universo clandestino das mensagens de Lúcia, buscando nelas o oxigênio necessário para não sufocar na atmosfera densa da doença. Eu vivia uma atuação digna de prêmio, segurando a mão do meu marido enquanto ele recebia a quimioterapia, ao mesmo tempo em que minha mente vagava para a lembrança do toque de Lúcia na minha pele. Era uma traição silenciosa e contínua, não de corpo, mas de alma, que me fazia sentir a pessoa mais desprezível a caminhar pelos corredores daquele hospital em São Paulo. A rotina do tratamento de câncer é uma máquina de moer esperanças e vaidades, reduzindo a vida a contagens de plaquetas e horários de medicação que se tornam o centro de tudo. Eu via Marcos, aquele homem que sempre foi meu porto seguro, definhar diante dos meus olhos, perdendo a cor, o peso e a vitalidade que eu tanto admirava, transformando-se em uma sombra de si mesmo. O cheiro dele mudou, passando a exalar um odor químico e metálico que impregnava os lençóis e as minhas próprias roupas, um lembrete olfativo constante da batalha que ele travava. Eu o ajudava a ir ao banheiro, limpava seu vômito e ajeitava seus travesseiros com uma dedicação mecânica, tentando compensar com cuidados físicos a ausência daquele amor romântico que já não existia. Eu me tornei uma excelente enfermeira, eficiente e pontual, porque cuidar da doença era mais fácil do que encarar o vazio afetivo que havia entre nós. No entanto, o meu refúgio secreto continuava sendo a tela iluminada do celular, que eu escondia no bolso do casaco como se fosse uma arma carregada pronta para disparar. Lúcia continuava lá, do outro lado da linha digital, enviando palavras de conforto e declarando um amor que, naquela circunstância, soava quase como um pecado mortal. Eu me trancava na cabine do banheiro do hospital, sentada sobre a tampa do vaso sanitário, e lia as mensagens dela com uma avidez desesperada, chorando silenciosamente enquanto digitava respostas rápidas. Eu sinto sua falta, ela escrevia, e meu coração se apertava, dividido entre a saudade avassaladora dela e a responsabilidade esmagadora para com Marcos. Eu estava vivendo o luto de um amor vivo e a angústia de uma morte possível, tudo misturado em um coquetel emocional indigesto. Houve um dia em que a necessidade de vê-la se tornou física, uma dor que irradiava do peito para os braços, e eu inventei uma desculpa esfarrapada de que precisava buscar documentos no escritório. Encontrei Lúcia em um café discreto a poucos quarteirões do hospital, e vê-la ali, vestida com suas roupas coloridas e cheia de vida, foi como olhar diretamente para o sol depois de meses na escuridão. Nós não nos beijamos, pois o local era público e o risco era alto, mas ficamos sentadas frente a frente, nossas mãos entrelaçadas sobre a mesa de madeira, trocando uma energia que quase fazia o ar vibrar. Ela acariciou meu rosto e disse que eu parecia exausta, oferecendo-se para cuidar de mim, mas eu recuei, incapaz de aceitar consolo enquanto Marcos sofria sozinho num quarto estéril. Aquele encontro breve serviu apenas para aumentar a minha tortura, pois o contraste entre a vitalidade de Lúcia e a decadência de Marcos ficou insuportável quando retornei ao hospital. Entrar no quarto e ver meu marido dormindo, pálido e conectado a tubos, depois de ter estado na presença magnética da minha amante, fez com que eu me sentisse suja, uma intrusa hipócrita. Eu olhei para minhas mãos, as mesmas que tinham segurado as de Lúcia minutos antes, e tive vontade de lavá-las com água sanitária para purgar minha duplicidade. Eu me sentei na poltrona de acompanhante,
dura e desconfortável, e prometi a mim mesma que me afastaria dela, que focaria apenas na cura dele, mas era uma promessa vazia que eu sabia que não conseguiria cumprir. Lúcia, por sua vez, tentava ser compreensiva, mas eu percebia nas entrelinhas das suas mensagens uma frustração crescente por ter sido relegada ao papel de espectadora da minha vida. Ela perguntava sobre o tratamento, mas também sobre nós, sobre quando poderíamos ter um tempo sozinhas. E essas cobranças sutis me deixavam irritada e defensiva. Agora não é o momento. Eu digitava com raiva, sentindo-me pressionada por todos os lados, como se ninguém entendesse o peso insuportável que eu carregava nas costas. Eu queria que ela esperasse, que congelasse seus sentimentos até que a tempestade passasse, o que era um pedido egoísta e irrealista de se fazer a alguém apaixonado. O amor dela, que antes era minha libertação, começava a se transformar em mais uma fonte de tensão. No escritório, as coisas não estavam muito melhores, pois minha ausência física exigia que eu gerenciasse a equipe remotamente, criando brechas para fofocas e insatisfações. Renata, sempre atenta, começou a enviar e-mails copiando a diretoria, questionando prazos e decisões, aproveitando-se da minha fragilidade para ganhar terreno na hierarquia da empresa. Eu respondia com rispidez, sem a paciência diplomática de antes, e sabia que estava me isolando profissionalmente, mas não tinha energia para lutar em mais essa frente de batalha. O projeto do Centro Cultural, que fora o berço da minha paixão por Lúcia, agora parecia algo distante e sem importância diante da urgência da vida e da morte. A dualidade moral me consumia. Eu rezava fervorosamente pela cura de Marcos, mas em algum lugar muito escuro e inconfessável da minha mente, uma voz sussurrava sobre o que aconteceria se ele partisse. Eu sacudia a cabeça para espantar esse pensamento monstruoso, sentindo um nojo profundo de mim mesma por sequer cogitar um futuro livre às custas da tragédia dele. Essa culpa era um ácido que corroía meu estômago, tirando meu apetite e meu sono, transformando-me em um fantasma que vagava pelos corredores do hospital durante a madrugada. Eu me perguntava se Deus, ou o destino, estava me punindo por ter desejado outra vida, e se o câncer de Marcos era o preço kármico da minha infidelidade emocional. Certa noite, Marcos acordou delirando de febre, chamando meu nome com uma aflição que me partiu o coração, e eu passei horas colocando compressas frias na testa dele, sussurrando palavras de calma. Ele segurou meu braço e, num momento de lucidez, olhou nos meus olhos e disse: "Você é a melhor coisa que me aconteceu, Lana. Obrigado por não me abandonar." Aquela frase foi o golpe de misericórdia, a estaca final no meu peito, pois ele agradecia a uma lealdade que era, na verdade, uma mentira bem contada. Eu chorei abraçada a ele, deixando que ele pensasse que era medo de perdê-lo, quando na verdade era o peso insuportável da minha própria falsidade. Eu estava ali de corpo presente, mas meu espírito era um traidor que desejava estar em outro lugar. A exaustão física e emocional começou a cobrar seu preço, e eu me vi cometendo erros bobos, esquecendo de comer ou trocando os horários dos remédios que eu deveria supervisionar. Lúcia percebeu meu estado através da minha voz ao telefone e se ofereceu para ir ao hospital, apenas para me levar um café ou me dar um abraço no estacionamento, mas eu proibi terminantemente. A ideia de ter os dois mundos colidindo naquele espaço sagrado de dor era aterrorizante demais para mim. Eu precisava manter as compartimentalizações estanques para não enlouquecer. "Não venha, por favor, é perigoso", eu disse, e o silêncio dela do outro lado da linha foi ensurdecedor, carregado de mágoa e rejeição. Os dias se arrastavam em uma monotonia cinza, onde a única variação era a intensidade da dor de Marcos, ou o grau da minha saudade de Lúcia. Eu me sentia uma equilibrista caminhando sobre uma corda bamba prestes a se romper, segurando pesos que aumentavam a cada passo dado em direção ao abismo. Eu olhava pela janela do quarto do 10º andar, vendo a cidade de São Paulo pulsando lá fora, cheia de pessoas vivendo suas vidas comuns, e sentia uma inveja profunda da normalidade alheia. Eu estava presa em um limbo, suspensa entre o dever e o desejo, sem pertencer verdadeiramente a nenhum dos dois lados. E assim, eu continuei a desempenhar meu papel, sorrindo para os médicos, confortando minha filha pelo telefone e mentindo para o meu marido, enquanto meu interior era um campo de batalha devastado. Eu não sabia quanto tempo mais conseguiria sustentar aquela farsa, nem quanto tempo Marcos resistiria, mas sabia que algo teria que ceder em breve.
A pressão estava aumentando. As rachaduras na minha armadura estavam ficando visíveis. E o segredo que eu guardava com tanto zelo estava prestes a transbordar, ameaçando afogar a todos nós na sujeira da verdade revelada. A exaustão física e mental se tornou minha companheira inseparável, uma sombra densa que pesava sobre meus ombros e nublava meu raciocínio, transformando cada pequena decisão em um esforço hercúleo. Eu vivia em um estado de alerta constante, monitorando a respiração de Marcos, os horários das medicações e as notificações incessantes do meu celular, que vibrava com urgências do escritório que eu já não tinha forças para resolver. Minha ausência prolongada na empresa começou a cobrar seu preço, e os sócios, embora compreensivos no início, passaram a exigir minha presença física para apagar os incêndios que surgiam no projeto do Centro Cultural. Eu me sentia esquartejada, puxada por cavalos que corriam em direções opostas, a doença do meu marido, a carência da minha amante e a cobrança impiedosa da minha carreira. O ar parecia rarefeito e eu vivia com a sensação constante de que estava prestes a desmaiar, sufocada pela pressão de manter todas aquelas bolas no ar sem deixar nenhuma cair. Lúcia, que no começo fora um oásis de compreensão, começou a dar sinais de que sua paciência estava chegando ao fim, transformando o consolo em cobrança velada. As mensagens dela, antes repletas de carinho e apoio, agora traziam um tom de ressentimento, questionando por que eu não conseguia reservar nem 30 minutos para vê-la. Eu entendo a dor dele, Lana, mas e a minha? Eu também existo. Ela escreveu certa tarde, e ler aquilo me causou uma mistura de raiva e culpa. Eu sabia que ela tinha razão, que era injusto deixá-la no limbo esperando as migalhas do meu tempo, mas a insensibilidade do timing dela me feria profundamente. Eu estava lutando pela vida de alguém, e as demandas românticas dela me pareciam mesquinhas diante da grandiosidade da morte que rondava minha casa. Fui obrigada a ir ao escritório numa quarta-feira cinzenta para uma reunião de alinhamento que não podia ser feita remotamente, e entrar naquele ambiente corporativo depois de semanas de hospital foi como pisar em um planeta alienígena. As pessoas falavam sobre prazos, orçamentos e fornecedores com uma gravidade que me parecia ridícula, quase ofensiva, comparada à realidade dos exames de sangue e quimioterapia. Eu caminhava pelos corredores, sentindo os olhares de pena dos colegas. Aquele silêncio constrangedor que se instala quando alguém marcado pela tragédia entra na sala. Eu odiava ser o alvo da piedade alheia. Odiava que soubessem da minha dor, pois isso me deixava exposta, vulnerável a ataques que eu não tinha defesa para repelir. Renata, claro, não perdeu a oportunidade de exercer sua falsa solidariedade, cercando-me na copa enquanto eu tentava, inutilmente, fazer a máquina de café funcionar com minhas mãos trêmulas. Ela se aproximou com aquele sorriso de predadora, disfarçado de preocupação, e perguntou como Marcos estava reagindo ao tratamento, tocando no meu braço com uma intimidade que me fez recuar instintivamente. Antes que eu pudesse responder com as frases feitas de sempre, ela lançou a isca envenenada. Ainda bem que você tem a Lúcia te dando suporte no projeto, né? Vocês parecem tão conectadas. Ela tem segurado as pontas por aqui com uma dedicação impressionante. O tom de voz dela era suave, mas os olhos brilhavam com uma malícia que fez meu estômago revirar. Ela sabia, ou pelo menos desconfiava, e estava testando o terreno para ver onde eu pisaria em falso. Eu respondi algo genérico sobre trabalho em equipe, e saí da copa apressada, com o coração batendo na garganta, sentindo que as paredes do escritório estavam se fechando sobre mim. A paranoia se instalou, e eu comecei a ver significados ocultos em cada olhar, em cada cochicho pelos cantos, imaginando que todos sabiam do meu segredo sujo. Eu precisava falar com Lúcia, precisava alertá-la sobre Renata, mas ao mesmo tempo, tinha pavor de ser vista com ela e confirmar as suspeitas que já pairavam no ar. O escritório, que antes fora nosso ninho de amor e cumplicidade, agora era um campo minado onde cada passo poderia detonar uma explosão que destruiria o pouco que restava da minha reputação. Encontrei Lúcia na sala de arquivos, um lugar isolado e silencioso, e a visão dela ali, parada entre as estantes de metal, despertou em mim uma saudade tão violenta que quase me fez esquecer o perigo. Ela se virou ao ouvir a porta fechar, e sem dizer uma palavra, veio em minha direção e me abraçou, um abraço apertado e desesperado que eu não tive forças para recusar. Eu afundei meu rosto no pescoço dela, sentindo aquele perfume cítrico que era meu vício e minha perdição.
e por alguns segundos permiti-me desabar, chorando tudo o que eu vinha segurando. Mas o alívio durou pouco. Logo a realidade bateu à porta da minha consciência, e eu me afastei bruscamente, lembrando da Renata, do Marcos, do câncer, de tudo o que nos impedia de estarmos ali. A rejeição no olhar de Lúcia foi imediata e dolorosa. Ela se encostou na estante, cruzando os braços numa postura defensiva, e perguntou até quando viveríamos daquela forma, escondidas como criminosas. Eu tentei explicar, pela milésima vez, que meu marido estava lutando pela vida, que eu não podia abandoná-lo agora, mas minhas palavras soavam vazias e repetitivas até para mim mesma. Eu não estou pedindo para você abandoná-lo, Lana. Estou pedindo para você não me abandonar, ela retrucou, com a voz embargada, e aquela distinção sutil me atingiu em cheio. Eu estava tão focada na minha própria dor e no meu sacrifício que não percebi que estava matando o amor dela por inanição, tratando-a como um objeto que eu podia guardar na gaveta e pegar quando fosse conveniente. A discussão foi interrompida pelo som de passos no corredor, e nós congelamos, o medo paralisando nossos corpos enquanto esperávamos para ver se alguém entraria. Os passos se afastaram, mas o susto foi suficiente para quebrar o clima e nos trazer de volta à realidade perigosa em que estávamos inseridas. Saí da sala de arquivos primeiro, ajeitando o cabelo e tentando controlar a respiração, deixando Lúcia para trás com sua mágoa e frustração. Eu me sentia uma covarde, fugindo mais uma vez, incapaz de enfrentar as consequências das minhas escolhas, sempre priorizando a aparência de normalidade em detrimento da verdade dos sentimentos. Voltei para minha mesa e tentei focar no trabalho, mas minha mente estava um caos, repassando a conversa com Renata e o encontro com Lúcia, num loop torturante. Eu percebi que estava perdendo o controle da narrativa. Eu não era mais a arquiteta da minha própria vida, apenas uma espectadora assistindo ao desmoronamento da estrutura que eu tinha construído. A colega da mesa ao lado comentou sobre a festa de confraternização da empresa, que aconteceria na semana seguinte, e perguntou se eu iria levar o Marcos. A pergunta me pegou desprevenida, e eu gaguejei, dizendo que dependia da saúde dele. Mas por dentro, o pânico começou a crescer. A festa seria o cenário perfeito para um desastre, com todos os personagens da minha tragédia reunidos no mesmo palco, sob o efeito de álcool e celebração forçada. À noite, no hospital, comentei com Marcos sobre a festa, na esperança de que ele dissesse que não tinha condições de ir, o que me daria a desculpa perfeita para faltar também. Para minha surpresa e horror, ele se animou, dizendo que estava cansado de ficar trancado naquele quarto e que gostaria de ver pessoas, de se sentir vivo e parte do mundo novamente, nem que fosse por algumas horas. Ele segurou minha mão e disse que queria ter orgulho da esposa talentosa dele, que queria estar ao meu lado quando homenageassem a equipe pelo projeto. Eu sorri amarelo, concordando com a cabeça, enquanto meu estômago se contorcia em nós cegos. Eu não podia negar aquele desejo a ele, mas sabia que levá-lo à festa seria como caminhar voluntariamente para a guilhotina. A pressão estava se tornando insustentável, como uma panela de pressão prestes a explodir, e eu sentia que o universo estava conspirando para reunir todas as pontas soltas da minha vida em um único nó górdio. Lúcia estaria lá, ressentida e carente. Renata estaria lá, observadora e venenosa. Marcos estaria lá, frágil e confiante na minha fidelidade. E eu estaria no meio de todos eles. A mentirosa, a traidora, a mulher que tentou viver 2 vidas e acabou não vivendo nenhuma. Eu olhei para o calendário na parede do quarto do hospital e vi a data da festa circulada em vermelho na minha mente, marcando o dia do juízo final. Naquela madrugada, enquanto Marcos dormia sob o efeito de sedativos, recebi uma última mensagem de Lúcia. Eu vou à festa. Precisamos resolver isso, Lana. Não aguento mais ser um segredo. Aquela frase não foi um pedido, foi um ultimato. Uma declaração de que o tempo das escondidas tinha acabado. Eu desliguei o celular com as mãos trêmulas, sentindo um frio na espinha que nada tinha a ver com o ar-condicionado do hospital. O cenário estava montado, as peças estavam em posição, e eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que a festa de confraternização não seria uma celebração, mas o palco da minha ruína. A semana que antecedeu a festa de confraternização arrastou-se com a lentidão torturante de um pesadelo em câmera lenta, onde cada minuto parecia conter horas de ansiedade comprimida. O escritório estava em polvorosa com os preparativos finais,
balões prateados e dourados sendo estocados na recepção e listas de confirmação circulando de mesa em mesa, criando um clima festivo que contrastava violentamente com o meu estado de espírito fúnebre. Eu caminhava por aquele cenário de alegria artificial como uma condenada a caminho do cadafalso, sentindo um nó na garganta que me impedia de engolir qualquer alimento sólido. A minha estratégia de sobrevivência consistia em evitar Lúcia a todo custo, desviando o olhar nas reuniões e saindo pela escada de emergência para não cruzar com ela no elevador, na esperança ingênua de que a distância física pudesse resfriar a lava que corria entre nós. Mas o destino, implacável e zombeteiro, preparava uma armadilha justamente na minha tentativa de fuga. Era o final da tarde de quinta-feira, e o céu de São Paulo desabava em uma daquelas tempestades de verão que transformam o dia em noite e isolam a cidade em ilhas de congestionamento. Eu estava na copa, tentando preparar um chá para acalmar meus nervos, aproveitando que a maioria dos funcionários já tinha ido embora para fugir da chuva. O barulho dos trovões lá fora camuflou o som da porta se abrindo, e quando me virei, dei de cara com Lúcia parada ali, encharcada e com os olhos vermelhos, como se também estivesse chorando. O espaço da copa era minúsculo, e a presença dela preencheu cada centímetro cúbico de ar, tornando impossível qualquer tentativa de evasão ou indiferença. Ela não disse nada, apenas me olhou com uma mistura de dor e desejo que desmontou todas as minhas defesas em fração de segundos. "Por que você está fazendo isso com a gente, Lana?" Ela perguntou num sussurro, a voz embargada pela mágoa de ter sido tratada como um erro a ser apagado. Eu tentei manter a postura rígida, tentei evocar a imagem de Marcos no hospital para me dar forças, mas a vulnerabilidade dela era um espelho da minha própria. Eu comecei a chorar, um choro silencioso e exausto de quem já não aguentava mais ser forte o tempo todo, e deixei a xícara de chá cair na pia com um estalo agudo. Lúcia deu 2 passos e encurtou a distância entre nós, ignorando o perigo, ignorando o local, guiada apenas pela necessidade humana de consolar a mulher que amava. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos, seus polegares limpando minhas lágrimas com uma ternura que me fez fechar os olhos e suspirar. Naquele instante de fraqueza absoluta, eu esqueci onde estava, esqueci quem eu era e esqueci o risco que corríamos. Eu apenas inclinei minha cabeça na direção das mãos dela, buscando o calor e o conforto que só ela sabia me dar. Nossas testas se encostaram e ficamos ali, paradas no meio da copa, respirando o mesmo ar, num momento de intimidade profunda que gritava mais alto do que qualquer beijo apaixonado. Eu sussurrei um pedido de desculpas, admitindo que estava com medo e perdida, e ela respondeu que estaríamos juntas, que daríamos um jeito, promessas vazias que eu queria desesperadamente acreditar. Minhas mãos, agindo por conta própria, agarraram a cintura dela, puxando-a para mais perto, num abraço que era um pedido de socorro e uma declaração de amor muda. Foi então que o mundo parou. Um som de pigarro, seco e deliberado, veio da porta da copa, cortando o nosso momento como uma lâmina fria e afiada. Nós nos separamos num solavanco, os corações disparando como tambores de guerra, e olhamos em direção à entrada com o pavor de quem é pego cometendo um crime inafiançável. Renata estava parada no batente da porta, segurando sua própria caneca, com uma expressão indecifrável no rosto, que oscilava entre o choque e uma satisfação cruel. Ela não disse uma palavra de imediato, apenas deixou seus olhos percorrerem a distância mínima que ainda nos separava, registrando as minhas mãos que ainda estavam próximas à cintura de Lúcia e as lágrimas óbvias em nossos rostos. O silêncio que se instalou durou uma eternidade, preenchido apenas pelo som da chuva batendo na janela e pelo zumbido frenético do meu cérebro tentando encontrar uma explicação plausível para aquela cena. Mas não havia explicação. A linguagem corporal, a intimidade, a carga emocional no ar, tudo era evidente demais para ser disfarçado como uma simples conversa entre colegas de trabalho. Renata deu um sorriso lento, um curvar de lábios que não chegava aos olhos, e disse com uma voz aveludada e venenosa: "Desculpem, não queria atrapalhar o momento de vocês." A ênfase que ela deu na palavra momento foi carregada de um subtexto malicioso que deixou claro que ela tinha entendido exatamente o que estava acontecendo. Eu tentei balbuciar algo, dizer que eu estava passando mal, e Lúcia estava me ajudando, mas as palavras morreram na minha garganta, sufocadas pela vergonha e pelo pânico.
Lúcia, por sua vez, ficou pálida, os olhos arregalados de terror, percebendo a gravidade do que acabara de acontecer. Renata entrou na copa com uma calma irritante. Serviu seu café sem pressa, como se estivesse saboreando o nosso desconforto. E antes de sair, virou-se para mim e disse: "Melhoras, Lana. Espero que você esteja bem para a festa amanhã. Seria uma pena o Marcos perder a homenagem." Ela saiu, deixando para trás um rastro de perfume barato e a certeza devastadora de que a minha vida estava agora nas mãos dela. Lúcia e eu ficamos nos olhando, paralisadas, ouvindo o som dos saltos de Renata se afastando pelo corredor, cada passo soando como a batida de um martelo num prego do meu caixão. "Ela viu", Lúcia sussurrou, a voz trêmula de pavor, verbalizando o óbvio que eu tentava negar. "Ela viu tudo." Eu me encostei na pia para não cair, sentindo uma náusea violenta subir pelo meu esôfago. O segredo que eu protegera com tanta mentira e sacrifício tinha sido descoberto da forma mais estúpida possível, por um descuido de segundos. A imagem de Renata contando tudo para Marcos, ou espalhando para o escritório inteiro, passou pela minha mente como um filme de terror. Saí do escritório correndo, sem nem me despedir de Lúcia direito, precisando fugir daquele lugar que tinha se tornado uma armadilha sufocante. Dirigi até o hospital debaixo do dilúvio, minhas mãos escorregando no volante suado, a mente febril criando cenários catastróficos. O que Renata faria com aquela informação? Ela contaria hoje? Esperaria a festa? Me chantagearia? A incerteza era uma tortura pior do que a própria revelação, pois me deixava refém da vontade de uma mulher que eu sabia que me detestava. Cheguei ao quarto de Marcos com o coração na boca, esperando encontrar o caos, mas ele estava lá, jantando tranquilamente, alheio à tempestade que se formava sobre sua cabeça. Olhar para ele naquela noite foi insuportável. A culpa, que já era grande, agora vinha acompanhada do medo concreto da destruição iminente. Ele sorriu ao me ver e perguntou como tinha sido o dia, e eu tive vontade de gritar, de confessar tudo ali mesmo para tirar o poder das mãos de Renata. Mas a covardia me calou mais uma vez. Eu o beijei na testa, sentindo o cheiro de remédio da pele dele, e menti dizendo que estava tudo bem, apenas cansada da chuva. Eu estava adiando o inadiável, ganhando tempo, mas sabia que o relógio estava correndo contra mim e que o tempo estava se esgotando rapidamente. Passei a noite em claro na poltrona do hospital, vigiando o sono dele e checando meu celular a cada 5 minutos, esperando uma mensagem de Renata, uma ameaça, qualquer coisa. Mas o silêncio dela era absoluto e aterrorizante, uma estratégia psicológica para me deixar cozinhar no meu próprio medo. Eu imaginava ela em casa, rindo, planejando seu próximo passo, saboreando o poder que tinha acabado de adquirir sobre a arquiteta perfeita. A festa de confraternização, que antes era apenas um evento incômodo, agora se desenhava na minha mente como o cenário de uma execução pública, onde eu seria a ré e Renata, a carrasca. Quando o sol nasceu na sexta-feira, dia da festa, eu me sentia 10 anos mais velha, com olheiras profundas e uma sensação de fatalidade que pesava nos meus ossos. Eu ajudei Marcos a se arrumar, escolhendo a melhor camisa dele, ajeitando o colarinho com mãos trêmulas, preparando o cordeiro para o sacrifício. "Hoje vai ser uma noite especial", ele disse animado, e eu concordei com um sorriso trágico, sabendo que ele tinha razão, mas não da forma que imaginava. Eu estava caminhando para o abismo, levando comigo as 2 pessoas que eu amava, e a única certeza que eu tinha era que, depois daquela noite, nada, absolutamente nada, seria como antes. O salão de festas alugado pela empresa ficava na cobertura de um hotel de luxo, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo iluminada, uma paisagem que em outros tempos eu acharia deslumbrante, mas que naquela noite parecia um cenário de pesadelo futurista. A música ambiente, uma mistura sofisticada de jazz e eletrônico, tentava criar uma atmosfera de celebração, mas para os meus ouvidos soava como um ruído dissonante e irritante. Eu entrei no salão de braços dados com Marcos, sentindo o peso do corpo dele apoiado no meu, a fragilidade dele escondida sob o terno escuro que agora lhe sobrava nos ombros. Ele sorria, genuinamente feliz por sair do confinamento hospitalar, cumprimentando as pessoas com um entusiasmo que me partia o coração, enquanto eu sorria mecanicamente, com os músculos do rosto tensos e o estômago embrulhado em nós cegos.
O ambiente estava carregado com o cheiro de perfumes caros, canapés sofisticados e o aroma adocicado de espumante. Uma mistura que me causava náuseas constantes. Eu me sentia uma impostora naquele vestido de seda azul, uma peça que eu tinha comprado meses atrás pensando em impressionar Lúcia, e que agora vestia como uma mortalha para o meu próprio funeral social. Meus olhos varriam o salão freneticamente, não em busca de diversão, mas monitorando as ameaças. Onde estava Renata? Onde estava Lúcia? Eu precisava manter o controle de um tabuleiro, onde todas as peças se moviam por conta própria, prontas para dar o checkmate no meu rei, que caminhava inocente ao meu lado, segurando uma taça de suco. Renata foi a primeira a aparecer no meu radar, parada perto do bar com uma taça de vinho tinto na mão, conversando animadamente com um grupo de estagiários, mas com o olhar fixo na entrada como uma sniper esperando o alvo. Ela usava um vestido vermelho sangue, uma escolha de cor que me pareceu deliberadamente agressiva, e quando seus olhos encontraram os meus, ela ergueu a taça num brinde silencioso e zombeteiro. O sorriso dela era o de quem segura uma granada sem pino e está apenas escolhendo o momento certo para soltá-la no meio da sala. Eu apertei o braço de Marcos com mais força, instintivamente tentando protegê-lo daquela mulher, mas ele interpretou o gesto como carinho e beijou minha mão, alheio ao perigo que nos rondava. Lúcia chegou minutos depois, e a entrada dela causou um silêncio momentâneo nas conversas ao redor. Tamanha era a beleza melancólica que ela irradiava naquela noite. Ela usava um vestido preto simples, mas elegante, e parecia pálida, com olheiras que a maquiagem não conseguia esconder totalmente, marcas da nossa semana de tormento. Nossos olhares se cruzaram por um breve segundo, uma troca elétrica de dor e saudade que quase me fez perder o equilíbrio. Mas eu desviei o rosto rapidamente, lembrando que Renata estava assistindo a tudo. Lúcia cumprimentou alguns colegas e se manteve afastada num canto perto da janela, olhando para a cidade lá fora como se quisesse pular e voar para longe dali. A noite seguiu num ritmo torturante, com pessoas vindo até nós para perguntar sobre a saúde de Marcos, oferecendo palavras de piedade disfarçadas de apoio, enquanto eu agradecia e mentia sobre estarmos otimistas. Marcos, na sua bondade infinita, elogiava minha dedicação, dizendo a todos que eu era sua rocha, sua salvação, sem saber que a rocha estava rachada por dentro e prestes a desmoronar. Cada elogio dele era uma chicotada na minha consciência, aumentando a pilha de culpas que eu carregava. Eu via Lúcia de longe, sozinha, bebendo mais do que o habitual, e meu coração doía por não poder ir até lá, por não poder segurar a mão dela e dizer que tudo ficaria bem, mesmo sabendo que não ficaria. O momento mais tenso foi quando o sócio majoritário pediu a palavra para fazer o discurso de agradecimento e chamou a equipe do projeto do Centro Cultural ao palco improvisado. Eu tive que subir, deixando Marcos sentado numa poltrona, e me vi lado a lado com Lúcia diante de todos, sob a luz forte dos holofotes que nos cegava. O chefe elogiou nossa sintonia perfeita e nossa paixão pelo projeto, palavras que ganharam um duplo sentido grotesco aos ouvidos de quem sabia a verdade. Lúcia estava rígida ao meu lado, emanando um calor que eu podia sentir sem tocá-la, e quando nossas mãos se roçaram acidentalmente ao recebermos as placas de homenagem, senti um choque que percorreu meu corpo inteiro. Lá embaixo, na plateia, vi Renata aplaudindo lentamente, com um sorriso de escárnio, e Marcos aplaudindo com orgulho, com os olhos brilhando de emoção. Desci do palco tremendo, precisando desesperadamente de ar ou de uma bebida forte, mas voltei imediatamente para o lado de Marcos, assumindo meu posto de guarda-costas. Ele estava cansado, a palidez do rosto acentuada pelo esforço da noite, e me pediu um copo de água, dizendo que a garganta estava seca. Eu hesitei em deixá-lo sozinho, olhando em volta em busca de Renata, que tinha desaparecido da minha vista momentaneamente. "Vai lá, amor. É rapidinho. Eu fico aqui observando", ele insistiu. E eu, cometendo o erro fatal da noite, concordei, achando que 2 minutos não seriam suficientes para o desastre acontecer. Caminhei até o bar, abrindo caminho entre as pessoas, mas meus sentidos estavam todos voltados para a poltrona onde meu marido estava sentado. Enquanto o barman enchia o copo com uma lentidão exasperante, eu me virei e vi a cena que eu mais temia se desenrolar em câmera lenta, como um acidente de carro que não se pode evitar. Renata surgiu da multidão, como um tubarão que sente o cheiro de sangue na água
e se sentou no braço da poltrona de Marcos, inclinando-se para falar com ele. O vestido vermelho dela era uma mancha de perigo na minha visão periférica, e eu senti o sangue drenar do meu rosto, largando o copo de água no balcão sem me importar se ele iria cair. Eu tentei voltar, tentei correr, mas o salão parecia ter se transformado num labirinto de obstáculos intransponíveis, com pessoas me parando para parabenizar pelo prêmio, bloqueando meu caminho com sorrisos e abraços indesejados. Eu via Renata gesticulando, falando algo no ouvido de Marcos com uma intimidade forçada, e via a expressão dele mudar, passando da polidez confusa para uma atenção grave. Ela apontou discretamente para Lúcia, que estava do outro lado do salão, e depois apontou para mim, que estava paralisada a alguns metros de distância, presa numa roda de conversa fútil. O meu coração batia tão forte que abafava a música, e eu sabia, com uma certeza visceral, que ela estava contando. Ela não estava gritando, não estava fazendo um escândalo. Ela estava sendo cirúrgica, injetando o veneno gota a gota, sussurrando a destruição da minha vida com a calma de quem conta uma fofoca inofensiva. Eu vi Marcos balançar a cabeça, como se negasse o que ouvia, como se recusasse a acreditar na monstruosidade que estava sendo revelada. Renata colocou a mão no ombro dele, num gesto de falso consolo, e continuou falando, implacável, detalhando o que tinha visto na copa, o que tinha observado nos meses anteriores, conectando os pontos que ele, na sua inocência amorosa, jamais tinha enxergado. Finalmente consegui me desvencilhar das pessoas e cheguei perto deles, ofegante, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Renata levantou os olhos para mim e sorriu, um sorriso de dever cumprido, de vingança saciada, e se levantou, lentamente, alisando o vestido. Acho que sua esposa chegou para explicar melhor, Marcos. Ela disse em voz alta o suficiente para que as pessoas ao redor ouvissem, criando um círculo de silêncio constrangedor. Ela saiu, deixando para trás a cratera aberta, e eu fiquei ali, parada diante do homem que eu tinha jurado proteger, vendo o mundo dele desmoronar dentro dos seus olhos. Marcos não gritou, não se levantou, não fez nada violento. Ele apenas levantou o rosto para mim, e a expressão que eu vi ali foi pior do que qualquer fúria. Era uma decepção tão profunda, tão devastadora, que parecia ter envelhecido a alma dele em 100 anos num único segundo. Os olhos dele, antes cheios de orgulho e amor, agora estavam opacos, feridos de morte, e ele me olhou como se estivesse vendo uma completa estranha, um monstro que tinha usado a pele da mulher que ele amava. Lana, ele sussurrou, e o meu nome na boca dele soou como uma pergunta dolorosa, um pedido desesperado para que eu dissesse que era mentira, que era um delírio, mas eu não podia mentir, não com Lúcia parada a poucos metros, olhando para nós com terror, não com o veneno de Renata já circulando nas veias dele. O silêncio entre nós gritou mais alto do que toda a festa, e eu senti o chão se abrir sob os meus pés. A música continuava tocando, as pessoas continuavam rindo, mas o meu universo tinha acabado de colapsar naquele olhar quebrado do meu marido. O segredo tinha sido revelado, e a explosão silenciosa da verdade estava prestes a varrer tudo o que restava de nós. A música ao nosso redor parecia ter sido sugada por um vácuo, e o mundo inteiro se resumiu ao espaço de 1 metro quadrado que separava o meu corpo do dele, um abismo intransponível cavado pela traição. Marcos não gritou, não fez um escândalo, não quebrou nada. A reação dele foi infinitamente pior, pois foi uma implosão silenciosa, como um prédio desabando sobre as próprias fundações, sem levantar poeira. Ele continuava sentado, com as mãos apoiadas nos joelhos ossudos, tremendo levemente, e seus olhos percorriam o meu rosto como se estivessem tentando remontar um quebra-cabeça, onde as peças não se encaixavam mais. Eu vi o momento exato em que a ficha caiu, em que todas as minhas ausências, as horas extras, o brilho súbito nos meus olhos e a frieza na cama fizeram sentido na cabeça dele, formando uma imagem grotesca da minha duplicidade. Diga que é mentira, Lana, ele pediu num fio de voz, tão baixo que eu tive que me inclinar para ouvir. E aquela súplica carregava a última esperança de um homem que se recusava a acreditar que a esposa fosse capaz de tamanha crueldade. Eu abri a boca para negar, para inventar mais uma história, para dizer que Renata era louca, mas as palavras travaram na minha garganta, bloqueadas pela certeza de que nenhuma mentira seria capaz de cobrir a nudez daquela verdade. Eu não consegui dizer nada.
Apenas baixei a cabeça, incapaz de sustentar o olhar dele. E esse silêncio foi a minha confissão, a assinatura final na sentença de morte do nosso casamento. Ouvi um som estrangulado sair da garganta dele, um soluço seco de quem acaba de levar um soco no estômago, e aquilo doeu em mim mais do que qualquer agressão física. Ele levantou os olhos lentamente e procurou por Lúcia no salão, encontrando-a parada perto da janela, pálida e estática como uma estátua de sal. O olhar que ele lançou a ela não foi de ódio, foi de um reconhecimento doloroso, a compreensão súbita de que a amiga que ele elogiava, a colega que ele admirava, era a outra ponta da lança que o feria. Vocês duas, ele murmurou, balançando a cabeça em descrença, como se a realidade fosse absurda demais para ser processada. A humilhação de ter sido enganado debaixo do próprio nariz, de ter recebido a amante da esposa em sua própria casa, misturava-se à dor física da doença, criando uma máscara de agonia no rosto dele que eu jamais esquecerei. Lúcia, vendo o desespero dele, deu um passo hesitante em nossa direção, talvez num impulso ingênuo de tentar explicar ou pedir perdão, mas eu levantei a mão num gesto brusco, ordenando que ela parasse. A aproximação dela naquele momento seria o golpe final, uma profanação da dor dele, e eu precisava, pelo menos agora, proteger o que restava da dignidade do meu marido. Ela parou, com os olhos cheios de lágrimas, e eu vi neles o reflexo da destruição que tínhamos causado. O nosso amor, que parecia tão bonito e libertador no escuro, agora, sob a luz crua da verdade, parecia apenas sujo e egoísta. Renata assistia a tudo de longe, bebendo seu vinho com a satisfação sádica de quem acaba de incendiar o circo e observa o fogo se alastrar. Marcos tentou se levantar da poltrona, mas as pernas dele falharam, debilitadas pelo tratamento e pelo choque emocional, e ele cambaleou. Eu corri para ampará-lo, segurando-o pelo braço, mas ele se retraiu ao meu toque como se a minha pele fosse feita de brasa incandescente. "Não me toca", ele sibilou, com uma firmeza que eu desconhecia, e aquele rejeição física foi o primeiro limite real que ele impôs entre nós. Ele se apoiou na mesa lateral, respirando com dificuldade, lutando para manter a postura ereta, recusando-se a ser a vítima digna de pena diante daquela plateia de colegas e estranhos. "Eu quero ir embora", ele disse, sem olhar para mim, fixando os olhos na saída de emergência como se fosse a única meta da sua vida. Eu assenti, engolindo o choro, e comecei a abrir caminho entre as pessoas, servindo de escudo para ele, tentando protegê-lo dos olhares curiosos que já começavam a perceber que algo estava errado. A caminhada até o elevador foi a mais longa da minha existência. Um cortejo fúnebre onde o cadáver era o nosso amor de 10 anos. Eu sentia os olhos de Lúcia queimando nas minhas costas, um pedido mudo para que eu ficasse ou olhasse para trás, mas eu não podia. Naquele momento, a prioridade absoluta era tirar Marcos dali, antes que ele desabasse completamente. O silêncio dentro do carro durante o trajeto de volta foi sepulcral, uma massa densa e sufocante que preenchia cada centímetro do habitáculo. Marcos olhava para a janela, para as luzes da cidade que passavam borradas, e eu via uma lágrima solitária escorrer pelo rosto dele, brilhando na penumbra. Eu queria gritar, pedir perdão, explicar que eu nunca quis machucá-lo, que eu estava confusa, mas todas as justificativas pareciam mesquinhas e irrelevantes diante da grandeza da dor dele. O que eu poderia dizer? Que eu amava outra mulher enquanto ele lutava contra o câncer? Que eu planejava deixá-lo antes do diagnóstico? Qualquer verdade que eu dissesse seria uma nova punição. Chegamos em casa e o apartamento, que sempre fora nosso santuário, agora parecia um cenário estranho e hostil, impregnado das memórias de uma felicidade que se revelara falsa. Marcos foi direto para o quarto de hóspedes, arrastando os pés, e fechou a porta na minha cara sem dizer uma palavra, girando a chave na fechadura com um clique definitivo. Aquele som metálico foi o ponto final, a barreira física que concretizava a separação emocional que já existia há meses. Eu fiquei parada no corredor escuro, sozinha, sentindo o frio daquele isolamento penetrar nos meus ossos, percebendo que eu tinha conseguido perder tudo numa única noite. Fui ver Júlia no quarto dela, observando-a dormir na inocência de quem não sabe que o mundo acabou de acabar. Acariciei o cabelo dela e chorei silenciosamente, sentindo a culpa me esmagar com o peso de uma montanha. Como eu explicaria isso a ela? Como eu diria que a mamãe traiu o papai com a amiga do trabalho?
Eu tinha destruído não apenas a vida de Marcos, mas a infância da minha filha, transformando a nossa família numa estatística triste de lares desfeitos. A vergonha era tanta que eu tive vontade de desaparecer, de evaporar no ar para não ter que encarar o dia seguinte. Sentei-me no chão da sala, ainda com o vestido de festa que me apertava o peito, e peguei o celular. Havia dezenas de chamadas perdidas e mensagens de Lúcia, perguntando o que tinha acontecido, se eu estava bem, se Marcos tinha feito algo. Eu li as palavras dela com uma apatia estranha, sem sentir aquele calor habitual. A paixão, que antes parecia a coisa mais importante do mundo, agora parecia pequena e ridícula diante da tragédia que se instalara na minha casa. Eu não respondi. Desliguei o aparelho e o joguei longe, rejeitando a conexão com ela, rejeitando a causa da minha ruína, rejeitando a mim mesma. Pela fresta da porta do quarto de hóspedes, ouvi o som abafado de Marcos chorando, um choro convulso e doloroso de quem teve o coração arrancado do peito sem anestesia. Aquele som foi a minha tortura durante toda a madrugada, um lembrete constante do monstro que eu tinha me tornado. Eu queria entrar lá, abraçá-lo, dizer que eu cuidaria dele, mas eu sabia que tinha perdido esse direito. Eu não era mais a esposa, a companheira, o alicerce. Eu era a causa da dor, a doença a mais que ele teria que combater. Quando o sol nasceu, cinza e triste sobre São Paulo, eu sabia que aquela noite tinha sido um divisor de águas. Não havia como voltar atrás. Não havia como colar os cacos. A revelação tinha sido feita. O veneno tinha sido inoculado. E agora só nos restava lidar com os destroços. Eu me levantei do chão, com o corpo doído e a alma em frangalhos, pronta para enfrentar o julgamento final, sabendo que a redenção, se é que ela existia, estaria muito longe do meu alcance. A manhã seguinte à festa não trouxe gritos ou pratos quebrados, mas um silêncio cirúrgico que doeu mais do que qualquer barulho. Marcos saiu do quarto de hóspedes já vestido, com a mala pronta ao lado da porta, mas não era ele quem sairia de casa. A mala era para mim. Ele se sentou na mesa da cozinha, com a calma assustadora de quem já chorou tudo o que tinha para chorar, e me disse que precisava de paz para enfrentar a quimioterapia. Uma paz que a minha presença, carregada de mentiras e tensões, já não podia oferecer. Ele não me expulsou com ódio, mas com uma dignidade firme, dizendo que nossa filha não merecia crescer num campo de batalha silencioso. Aquela foi a conversa mais adulta e devastadora da minha vida, onde o amor romântico deu lugar a um acordo prático de sobrevivência, e eu aceitei minha sentença sem contestar, sabendo que era o preço mínimo a pagar pela devastação que causei. Fazer as malas naquele dia foi como desmembrar a minha própria identidade, escolhendo o que levar da vida que eu tinha construído ao longo de uma década. Júlia me olhava da porta do quarto, abraçada ao urso de pelúcia, e explicar a ela que a mamãe passaria um tempo fora foi a tarefa mais hercúlea que já enfrentei, engolindo o choro para não assustá-la ainda mais. Eu saí do apartamento onde fui esposa e mãe, carregando apenas roupas e uma culpa que pesava toneladas, deixando para trás o homem que eu feri no momento em que ele mais precisava de amparo. Fui para um apart-hotel impessoal no centro, um lugar frio e sem alma, que combinava perfeitamente com o vazio que eu sentia no peito. Eu estava finalmente livre, mas a liberdade tinha gosto de cinzas. Lúcia me procurou nos dias seguintes, cheia de esperança de que agora, com a verdade revelada, poderíamos finalmente viver o nosso amor sem amarras, mas eu a rejeitei. Eu disse a ela que não podíamos construir a nossa felicidade sobre os escombros da vida de Marcos, que cada beijo nosso teria o gosto amargo da traição e da doença dele. Eu precisava ficar sozinha, precisava me punir e, principalmente, precisava descobrir quem eu era quando não estava tentando agradar ninguém. Ela chorou, disse que eu estava sendo covarde novamente, mas acabou aceitando, entendendo que o tempo não era nosso aliado naquele momento. Nos afastamos, não por falta de amor, mas por excesso de realidade. Pedi demissão do escritório na semana seguinte, incapaz de encarar o sorriso vitorioso de Renata e os olhares de pena dos colegas. Abandonei a carreira segura na arquitetura corporativa, aquela que pagava as contas mas matava minha alma, e decidi arriscar tudo no sonho antigo de pintar, usando a arte como terapia para purgar meus demônios. Vendi meu carro, reduzi meu padrão de vida drasticamente e comecei a dar aulas de desenho para crianças, descobrindo uma simplicidade que eu desconhecia. Enquanto isso, continuei acompanhando Marcos à distância, levando Júlia para vê-lo,
conversando com os médicos, sendo uma amiga presente na medida do possível, respeitando o limite que ele impôs. Os meses de tratamento foram duros, cheios de altos e baixos, e ver o cabelo de Marcos cair e o corpo dele enfraquecer sem poder abraçá-lo na cama à noite foi minha penitência diária. Mas ele foi forte, lutando pela vida com uma coragem que me fez admirá-lo ainda mais. Não mais como marido, mas como o ser humano incrível que ele sempre foi. O câncer, ironicamente, curou a nossa relação da hipocrisia. Sem o peso de manter as aparências de um casamento perfeito, conseguimos construir uma amizade honesta, baseada na verdade nua e crua e no amor incondicional pela nossa filha. Ele me perdoou, não da boca para fora, mas com o tempo, entendendo que a minha traição não era sobre ele, mas sobre a minha própria busca desesperada por mim mesma. 1 ano e meio depois, Marcos recebeu a notícia da remissão completa, e nós comemoramos com um almoço em família, eu, ele e Júlia, rindo como há muito tempo não fazíamos. Naquele dia, ele segurou minha mão e disse que estava feliz por eu ter encontrado meu caminho, e que ele também estava redescobrindo a vida, namorando uma mulher que conheceu no grupo de apoio. Aquela revelação me deu um ciúme estranho, mas logo foi substituído por um alívio imenso. Ele estava bem, ele estava feliz, e eu não tinha destruído a vida dele para sempre. A culpa finalmente começou a soltar as garras do meu pescoço, permitindo que eu respirasse sem dor. Foi numa tarde de outono, enquanto eu expunha meus quadros numa pequena galeria na Vila Madalena, que eu a vi entrar. Lúcia estava mais bonita do que eu lembrava, com aquele ar de liberdade que sempre me fascinou, parando diante de uma tela onde eu havia pintado, em tons abstratos, a confusão de sentimentos daquele ano fatídico. Nossos olhares se cruzaram, e dessa vez, não havia medo, não havia Renata, não havia doença. Havia apenas 2 mulheres que sobreviveram à tempestade e se reencontraram na calmaria. Ela sorriu, aquele sorriso de canto de boca que eu amava, e perguntou se aquele quadro estava à venda. Começamos a conversar, timidamente no início, tateando o terreno para ver se as feridas já estavam cicatrizadas o suficiente para serem tocadas. Descobrimos que o amor não tinha morrido, apenas ficado em hibernação, esperando o inverno passar para florescer novamente, agora em solo firme e limpo. Começamos a sair, devagar, sem a urgência desesperada da clandestinidade, aprendendo a nos conhecer à luz do dia, apresentando-a para a Júlia não como uma amiga secreta, mas como alguém que fazia a mãe feliz. Marcos, na sua infinita sabedoria, aceitou a situação com respeito, fechando o ciclo de maturidade que a dor nos forçou a ter. Hoje, olhando para trás, vejo que a traição foi o terremoto necessário para derrubar as estruturas falsas da minha vida. Eu perdi o status, perdi o conforto financeiro, perdi a imagem de mulher perfeita, mas ganhei algo muito mais valioso, a verdade. Eu vivo num apartamento pequeno com Lúcia, pinto meus quadros, tenho uma relação saudável com meu ex-marido e vejo minha filha crescer aprendendo que a felicidade não cabe em moldes pré-fabricados. A dor foi o caminho inevitável para a redenção, e embora eu carregue as cicatrizes de tudo o que aconteceu, eu não as escondo mais. A minha história não é um conto de fadas, e eu não sou a heroína imaculada. Sou apenas uma mulher que teve a coragem, ainda que tardia e torta, de seguir o próprio coração, arcando com todas as consequências disso. Se você está vivendo uma vida que não é sua, vestindo uma fantasia que já ficou apertada, saiba que a liberdade custa caro. Muitas vezes custa tudo o que você tem, mas é a única moeda que compra a paz de se olhar no espelho e reconhecer quem está do outro lado. Às vezes é preciso que tudo dê errado para que finalmente a gente possa fazer dar certo. Obrigada por me ouvir até aqui.